Kawara Show. E sejam todos bem-vindos a mais um podcast do Subara Show. Hoje a gente vai falar de um tema assim, um tanto complicado e um tanto confuso. A gente vai tentar, e provavelmente vai falhar em muitos aspectos, falar um pouco sobre a história, a lore geral de Kingdom Hearts. Eu sou o Jim, e os Heartless deviam chamar Hearts a lot. Eles só são coração. Aqui é o Mug e os nobodies tinham que ser only body. Tá, meu nome é Mario e o Ansem devia se chamar clone do clone do clone do Ansem, ou aquele que roubou o nome do Ansem, porque o Ansem no primeiro jogo não é o Ansem. Nada é o que parece nesse jogo, é isso. Então, começando aqui, né? Primeiro de tudo, o que é o Kingdom Hearts? Alguém aqui sabe me dizer o que é o Kingdom Hearts? Assim, Kingdom Hearts é um JRPG, né, que é desenvolvido pela Square Enix em parceria com a Disney, né? Na realidade, ele é um jogo de crossover da Disney com a Square. Então você vê personagens da Disney, né, os personagens clássicos, desde o Donald, Pateta, Mickey, até personagens de filmes como Hércules, Ariel e assim por diante, junto e convivendo junto com personagens da Square, né, alguns personagens da Square, né, de Final Fantasy especificamente, mas principalmente com personagens exclusivos dos jogos de Kingdom Hearts, que é o caso Kingdom Hearts gira em torno do personagem Sora, né, que ele só existe em Kingdom Hearts mesmo, né. Exceto, obviamente, Super Smash Bros, que ele tava também, mas enfim. Então, no caso, Kingdom Hearts é uma história original que trata sobre o Sora junto com os amigos dele, né? Que tem a Kairi, o Rico, né? Indo em mundos da Disney, né? Então, ele está presente em mundos da Disney, né? Com um plot bem específico, uma história 100% original, né? E a história também fala muito sobre luz e trevas, né? Porque Kingdom Hearts, no final, é sobre luz e trevas. É sobre... E é bem metafórico o jogo, e é bastante lúdico até também, né? Porque ele traz essas referências dos principais conceitos que a Disney aborda, né? Sobre esperança, sobre amizade, né? E outras coisas. Então, Kingdom Hearts, no final, é um jogo que tem até um gênero exclusivo, né? Que ele é um dos primórdios, né? Do action RPG, né? Porque você não tem mais batalhas por turno, né? São batalhas de ação sem turno, né? Só que ele até mistura de gênero os elementos que tem em jogos de Final Fantasy, né? Então você pode usar magias de Final Fantasy, como Fire, Faraga, Tandaga, Kuraga, etc., né? Pelos seus personagens, enquanto você toma ações como atacar, pular e assim por diante. E, bom, na essência, assim, o que as pessoas mais compreendem de Kingdom Hearts é o Sora, ele viaja entre mundos junto com o Donald Pateta. E que eu falei, ele encontra vários outros desses elementos nesses mundos lutando contra Heartless, né? Que são seres sem coração. Que também é uma base interpretada pra Disney de o coração, que é uma alma, né? Eles tratam muito dessa forma, né? Na verdade, o jogo em si, ele é bastante metafórico. Essa é só uma das grandes metáforas que tem no jogo, né? Vamos já começando agora pelo Kingdom Hearts 1, porque junto com isso, vem os primeiros grandes inimigos, que são os Heartless. Os Heart-a-lot. E deveria ser Heart-a-lot. Na verdade, né, explica pra gente um pouquinho melhor aí, Jim, o que é Heart-a-lot, os Heartless. O nome é melhor, Heart-a-lot, né? No meu conceito quando um coração acaba ficando fraco, ele sucumbe às trevas, as trevas consomem ele vira um Heartless. Seria isso. Então, é que aí já começa o grande problema de Kingdom Hearts, que ele não deixa muito claro muitas coisas, né? Sim, então, né, você diz. Não, da saga como um todo, nesse caso. Depois eles até tentam dar uma explicação, mas fica muitas pontas soltas, né? Mas basicamente, existe eu lembro que na época que lançou também o Kingdom Hearts, tinha uma grande discussão sobre os Heartless. Porque algumas pessoas falavam que quando uma pessoa era corrompida, ou quando uma pessoa era aberta, como no caso do Sora, ele se abre com a Keyblade, né? Uhum. O seu coração metafórico, que funciona basicamente como uma alma, né? Daria origem a um Heartless. E aí depois eu já vi lugar falando que se seu coração for muito forte,
em vez de dar a existência a um Heartless, dá a existência a um Nobody. E eu já vi em outro lugar falando que quando isso acontece, o coração vira o Heartless e o corpo vira o Nobody. É isso. Isso. No meu entendimento, é exatamente isso, tá? Quando acontece que, por algum motivo, você gera um Heartless, né? Você tem o seu coração sucumbido às trevas, o que sobrou de você vira um Nobody. E aí você tem, digamos assim, os Minions Heartless, e depois a gente acaba vendo os Minions Nobodies futuramente, né? Então, meio que aqueles Heartless todos que sobraram, eles justificaram depois que tinham Nobodies deles também. E assim como tem essas formas Minions, a gente também tem quando, tipo, a pessoa ela tem uma certa força, alguma coisa presente ali, tanto o Heartless quanto o Nobody acabam ganhando forma humanoide. Né, então, aí você tem os Heartless e os Nobodies principais da franquia ali, né? Eu já vi também um lugar falando que é inversamente proporcional. Por exemplo, como no final do primeiro jogo do Kingdom Hearts o Sora vira um Heartless pequenininho, o Nobody dele é fodão. E vice-versa. Mas nada confirmado, tá, gente? Mas eu acho que o conceito maior e mais viável de se pensar é justamente essa terceira hipótese que você trouxe, que é, sim, quando se tem uma separação, você acaba gerando um Heartless e um Nobody. E aí, a história do primeiro jogo, alguém sabe o quê? Você consegue falar a história do primeiro jogo? Claro, estamos aqui para isso. Mas acho que é válido lembrar que, bom, esse podcast também vai estar cheio de spoiler, né? Porque a gente está aqui pra falar da lore, né? Então a gente vai falar da história do jogo. E bom, se você não jogou Kingdom Hearts, então ou você escuta por sua conta e risco, ou pare agora e vá desfrutar, talvez, esse jogo maravilhoso, que é um dos meus jogos favoritos no final, né? E acho que vale lembrar também que a gente tá se propondo aqui a falar da história, né? E não necessariamente das mecânicas do jogo, etc. A gente vai começar a falar da história, possivelmente a gente vai errar, tá? Porque a gente tá trazendo da nossa memória, tá? Então muitas coisas a gente vai discutir aqui, mas essa é a proposta do podcast mesmo, tá bom? Então vamos lá. Temos algumas crianças vivendo em um mundo, uma ilha, tal qual Peter Pan, né? Você não vê adultos nessa ilha, né? E apesar de eles estarem lá felizes, serelepes, brincando de espadinha, etc., eles falam, queremos sair em aventuras, queremos vivenciar outros mundos. Claro que, assim, não fica compreensível se eles estão falando mundo afora no sentido de quando você é criança, vou explorar pra fora do meu bairro. Ou se eles têm compreensão da limitação do mundo e da existência de outros mundos, né? Uhum. A Kairi, ela acabou de chegar na ilha no começo do jogo. Quando você joga pela primeira vez, às vezes você acaba pensando assim, outros mundos é tipo, fora daquela ilha, mas tipo atravessando o mar, né? Isso. Alguma coisa do gênero. Quando você joga pela primeira vez, eu acho que é essa ideia inicial que você acaba logo no começo pensando assim, mais ou menos, né? Na verdade, né, quando você se entende como criança, né, imagino que ele seja nessa perspectiva, que eu acho que é o que acontece ali, né? Então Sora, Riku, Kairi, acho que tem essa perspectiva de vamos vivenciar histórias mundo afora, conhecer o mundo, assim por diante, né? Nesse sentido, eles estão lá naquela ilha, eles estão montando uma jangada e falam, vamos se aventurar. Porém, nesse processo, acontecem coisas nessa ilha, né? Antes deles irem embora. Aparece uma figura encapuzada que fala com Sora que o mundo deles está conectado. E aí aparecem as criaturas que a gente já falou que são Heartless. São pequenas criaturas das trevas, né? Nesse processo, a Kairi misteriosamente desaparece, né? Ela é jogada, né, por uma ventania, etc. E o Riku, que aí você entende que ele tem alguma malícia, etc. Ele fala pro Sora, olha, vem junto que a gente não tem que temer escuridão. Porque é isso que vai permitir que eles explorem outros mundos, né? Bom, o Sora, ele não vai junto com o Riku, né? Ele fala, não, calma, tem algo errado, né? E aí, sim, ele consegue lurar, né? Ele consegue invocar a Keyblade, que é uma arma, tal qual como uma espada, que é uma chave e tem o poder de enfrentar os Heartless. Na verdade, a espada escolhe ele. A espada é meio que mística. Isso. Nesse processo, né, antes deles irem vasculhar o mundo afora, né, o Riku tá com essa muita... Eles descobrem, né, o Riku tá com muito interesse de sair o mundo afora, né, o Sora é muito mais uma criança curiosa e tal, né. Mas, enfim, tem esses acontecimentos e aí o Sora acaba sugado junto com a ilha, né. E aí ele acaba se encontrando em um lugar, né, chamado Traverse Town, que é basicamente um mundo para pessoas que perderam seus mundos originais, né? Você acaba perdido, você cai pra Traverse Town. Isso, é tipo o diadema do mundo. Eu coloco até mais perdido do que só de quem teve mundo
Tipo, você entendeu o que eu quis dizer, né? Tipo, entendo. não necessariamente seu mundo foi destruído pra você acabar gerando traversal. Mas, tipo, sim, você pode ter sido perdido e você acaba caindo lá, entendeu? Aham, é meio por aí. Esse é o momento que a cabeça de toda criança explodiu na época. Isso, exatamente. Mano, não, então, vamos lá. Eu quero fazer uma pergunta pra vocês. Quando vocês jogaram Kingdom Hearts pela primeira vez, vocês começaram como? Qual foi o primeiro Kingdom Hearts de vocês? Foi o primeiro mesmo. Então, essa é uma pergunta complexa, porque eu comecei pelo Chain of Memory sem saber. Né? Porque, obviamente, é época de emulador, etc, né? Então, eu tenho uma experiência parecida. Eu já fui também, porque eu fui mais pra frente ainda. Eu fui mais pra frente. Eu comecei totalmente perdido na série, que foi o Kingdom Hearts 358/2 de Nintendo DS. Mas aí você forçou a barra também, né? Eu imagino que a sua cabeça explodiu do mesmo jeito que a minha quando você viu o Mickey. Nem tanto, porque tem um Mickey na capa, entendeu? Aí eu queria já saber exatamente a sua opinião, Jim. Porque, tipo, quando você comprou o jogo, não tinha, tipo, nada falando que, tipo, tinha personagem da Disney no jogo? Na capa não tinha, tipo, um Mickey, alguma coisa do gênero, ou, tipo, sei lá. Então, vamos lá. É que a capa do Kingdom Hearts 1, ela é uma capa bem discreta. Tem o Pateta e tem o Donald na capa. Só que a capa, ela é toda azul e eles não tão destacados assim, sabe? Quem tá destacado é o Sora e o Rico. Não, pera, mas você comprou o jogo sem saber que ele tinha... Assim, você literalmente comprou pela capa? Até em capa. Eu já comprei vários jogos sem saber, tá? Eu vi que tem umas capas que é só o coração, só o logo do coração também. Mas o DS eu passo pano, Mug, porque você vai lá e baixava ruim e beleza, né? Beleza. Mas é que tá, Mário. Quem disse que eu comprava jogo oficial? Exatamente. Não, então, por isso que eu imagino, por exemplo, se você comprava, tipo, no camelô, poderia ser aquelas capas genericona, tá ligado? Então você só descobriu depois. Mas é que tá, quantas vezes você já comprou jogo no camelô, na época que você era criança, a capa era uma coisa e o jogo era outra coisa? Várias. Mas eu já comprei, eu não sei que você também, eu já comprei o jogo no camelô, tipo, eu tava querendo levar, tipo, 2 jogos, só que era 3x10. Aí eu chegava e falava, ô tio, qual que você me recomenda? E levavam um a mais, tá ligado? Tipo, eu, na minha concepção, eu já sabia que tinha Pateta, Donald e Mickey ali, tá ligado? Não, mas é que tá, você jogou, quando você jogou o 385/2? Caralho. Nem é no PC, você salva. Esse é o número mesmo? Cara, é 358. complicado esse nome. Você só inverteu só, mas é. 358. 358/2, né? O jogo já tava famoso. Exatamente, eu não tive essa quebra de, tipo, meu Deus, tem os personagens da Disney, tá ligado? Tipo, eu já tinha noção, entendeu? Mas, cara, eu imagino que deve ter uma experiência, tipo, muito louca, tipo, ver que tem personagem jogável você joga com um Pateta e o Donald do seu lado, cara. Não, mas a cabeça explode. Principalmente, eu acho que lá na gringa, lá nos Estados Unidos, principalmente, nem tanto. Lá, a cultura do piratão, na época era menor, hoje em dia eu não sei, né? E, cara, eu acho que lá deve ter rolado até propaganda na TV, se bobear, viu? Pode ser. Mas aqui, na nossa terra, com o famoso 3x10 no camelô, cara, a minha cabeça explodiu. What the fuck? Então, ó, eu preciso falar que na época que eu joguei Kingdom Hearts 1, já era 2008 e tal, então eu já trabalhava. E aí eu comprei o jogo original, mas eu comprei, na época, usado, porque a UZ Games vendia jogo usado, né? Então você podia comprar jogo original. Tinha toda uma facilidade que era melhorada. Pô, você ainda tem o jogo original? Tenho o 1 e o 2 e o Chain of Memories do Play 2 original. Maneiro. E eu tinha o do 3DS original, mas por motivos aí ele não está mais comigo. A parada é, Sora vai atrás do Rico da Kari. Ele tem uma espada. Essa espada, ela é oferecida para pessoas de puro coração, etc., que podem e vão lutar contra a escuridão. É bem metafórico mesmo. Existe também, em contraparte, toda essa história, a história do Mickey, que ele é um rei de um reino lá, né? Do reino da Disney. Reino da Disney, né? E ele desaparece, vai em busca de aventura e fala, tô indo, Pateta e Donald, que vocês são... Um é o guarda real, o outro é o mágico, né? O mago da corte. E aí ele fala assim, ó, sigam aí, procurem a dono da Keyblade aí, que... E fiquem com ela. E fiquem com ela. Sigam a pessoa que tá com a chave. Sigam a pessoa que está com a chave, entendeu? Tá ligado? Então ele mandou essa e vazou, né? Dito tudo isso, Donald e Pateta vão procurar dono da chave, Sora acaba em Traverse Town e acaba se esbarrando com eles, né? Como o Sora tá com a chave, então Donald e Pateta passam a seguir o Sora,
No processo, eles precisam passar de mundos em mundos procurando pela Kairi e o Rico, né? Aí entra, eu acho que é a coisa que eu menos gosto em Kingdom Hearts. Quer dizer, a segunda coisa que eu menos gosto em Kingdom Hearts, que é que a maioria dos mundos que ele visita são grandes fillers. Não tem basicamente nenhuma relevância muito grande na história. Concordo. Apesar de que existem pequenas progressões, mas Mas é meio merda, assim, no geral. Que fica aquela impressão de estar aqui só pra encher linguiça, só pra aproveitar as IPs, né? Mas sabe qual é o problema? É porque o Nomura, quando quis fazer o jogo, ele colocou uma ordem não necessariamente linear. Então, você pode ir pro mundo da Alice primeiro, como você pode ir pro mundo do Tarzan primeiro, sabe? Não, mas é que tá. É não linear, porém, cada círculo... Porque, tipo assim, cada círculozinho no primeiro jogo é 4 mundos. Ou é 3 mundos. Alguma coisa assim, sim. Pra você abrir o outro círculozinho que tem mais 3 ou 4 mundos, você tem que passar por todos do primeiro. Isso. Então, tipo, é não linear, mas é contido. O segundo círculo você vai ser necessariamente depois do primeiro. Então, eu também não gosto desse modelo, porque a história só desenvolve em mundos não Disney, né? Porque você visita os mundos Disney, né? Visita 2, 3 pra depois cair de novo ou um Traverse Town ou um outro mundo que não é Disney. Eu acho isso meio ruim. Enfim, você tem razão, assim, ó, a história da Disney ela é descartável. Que é meio triste se parando pra pensar, né? E a outra coisa que eu detesto mais do que isso é aqueles jogos minigames de navinha. Puta que pariu. Que ideia de idiota aquilo. Eu vou falar que eu gostava, cara. Pô, é sério. Tipo, de alguns específicos, tá ligado? Eu gostava, eu aprendi a gostar, sei lá. Não, eu também. Eu gosto até do mundo do... Na verdade, eu gosto muito do mundo do Pooh. Cara, o mundo do Pooh é um amorzinho. Mas eu tô falando do joguinho de nave que você tem que fazer pra entrar no mundo pela primeira vez. Não, tá ligado. E isso muda de jogo em jogo ainda, né? Como é que a navezinha muda, né? A do primeiro jogo é a pior, de longe. Você aprende a gostar, né? Em todo caso, Kingdom Hearts, né? A história se desenvolve em mundos não Disney, mas você precisa visitar mundos Disney em procura do Kairi e Rico. Mas, em cada mundo, o Sora, o Pateta e o Donald, eles têm uma participação muito importante naquela história, né? Então, você vai participar da história da Alice, você tem uma participação muito específica naquele mundo. Porque os Heartless apareceram naquele mundo e mudaram a história, né? Então, ali você dá um jeito de atravessar a história, né? Você tem um ponto fora da curva da história padrão da Alice, né? Enfrenta os Heartless e tal, né? E você aprende uma lição de moral também em cada mundo, né? Então, essa a participação da Disney, né? E tirando o Donald e o Pateta, que eles realmente são importantes, essa é a participação da Disney. Mas eu acho que o que é importante aqui no Hearts 1, e pelo menos pra história na teoria, a Maleficent, ó, que é a Malévola, ela, na teoria, está por trás de tudo, mas, óbvio, você tem um vilão. Tudo está em torno de... E depois a gente descobre que eles estão em busca das 7 princesas da luz. Então, na teoria, tem 7 princesas da Disney que foram raptadas dos mundos. Você descobre que a Kairi é uma delas. Tem Branca de Neve, tem a Cinderela, né? E a Ariel, Cinderela, a Alice do Alice dos Países Maravilhas. A Jasmine. A Kairi, a Jasmine e a Bella. Isso, essa galera aí. E eu só sei disso porque eu tô colando aqui, tá? Foram raptadas pra... Olha só, no fundo, o grande plot de Kingdom Hearts é que existe um vilão por trás de tudo isso, quer construir um novo Kingdom Hearts. Quer acessar o Kingdom Hearts. Isso, né? Porque na perspectiva dele, o Kingdom Hearts é repleto de escuridão. Então ele quer tomar o mundo de escuridão. É bem simples. Você pode achar que é um conceito simples, assim, no fundo, ele acaba se tornando complexo. Você acaba falando, né? A gente falou tão complexo, tipo, a história, mas no final é simples. A história é simples. Coisas que é importante pontuar, que elas não é deixado claro nesse primeiro Kingdom Hearts porque veio depois. Esse vilão do primeiro Kingdom Hearts, depois você descobre que ele é um Heartless também. Ele não é um cara qualquer. Ele é um Heartless do grande vilão da saga, tá? Isso. E o lance todo é que ele meio que tenta usar os corações da luz pra acessar o Kingdom Hearts, só que ele não consegue acessar o verdadeiro Kingdom Hearts. Ele meio que acessa um Kingdom Hearts falsificado. É isso. No fundo, primeiro Kingdom Hearts, né? Você atravessa todos os mundos, aí você chega em um mundo final. É um castelo, eu não lembro o nome também não, mas é o castelo que a fera tá lá. Isso. Como sequestraram a Bella, ele foi atrás. Que depois se torna Hollow Bastion, né? Mas encontra lá, Sora perde a chave, depois reencontra, luta contra o Rico, né? O Rico tá lá, enfrenta o Rico, ele descobre que a alma da Kairi tá dentro do Sora.
né? O Sora tem a Kairi resguardada dentro dele. Não só da Kairi, ele tá com a alma das 7 princesas por algum motivo. Cara, isso nunca foi explicado. Nossa, nem lembrava disso, é? A alma das 7 princesas que tá lá, se não me engano. Porque quando ele mete a Keyblade no peito dele e abre, não é só a Kairi que acorda, são todas. Não, eu nem lembro disso. Eu nem lembro por que a Kairi está dentro do Sora. Me explica. Cara, não lembro. Não falam. Só tá lá. Eu imagino que deve ser por uma analogia do tipo... eles se gostam muito, ela entregou o coração pra ele. Alguma coisa assim, sabe? É que assim, depois falam, né, que o Sora, ele é uma alma extremamente bondosa, pura e quentinha, né? Então ela é tão bondosa que a alma, né, dela, tipo, pode ser guardada dentro do Sora, né? Então... Agora, por que as outras estavam lá também? Sei lá, ele é uma grande lamparina que atravessa, tipo, vai um monte de como é que aqueles... Mosquinha, né? Fica lá, tá ligado? É isso que ele é. Mas aí ele enfia a Keyblade pra dentro do próprio peito, né? Liberta a Kairi, né? E a porra toda também sai, né? Carro de palhaço vai saindo. E ele nesse processo, se transforma em um Heartless, né? Sem alma, né? Sem perspectiva, ele sai vagando por aí. A Kairi acorda, encontra ele e com o poder da amizade transforma ele de volta em humano. Luz. São princesas da luz. Verdade. O poder da Kairi aí é o de transformar Heartless de volta em pessoas humanas. Eu acho que na teoria todas as princesas teriam esse poder também. Sei lá. Mas aí é por especulação, galera. Não leva muito a sério, não. Então, tem coisa que eu não sei, eu só aceito em Kingdom Hearts. Beleza, a Kairi sabe transformar Heartless de volta em um ser humano. Eu aceito, tá ligado? Me entrega isso aí. Eu não acho que ela sabe também. Eu acho que ela conseguiu transformar ele porque eles são... Cara, o coração dele o coração dela tava no peito dele. Vamos lá. Você só aceita. Você aceita. E aí, beleza, o Sora acorda. E aí, a partir daí, ele já tinha completado o objetivo dele, mas eu confesso que eu tô meio esquecido de algumas coisas, assim, né? Cara, ele completa o objetivo dele, que o objetivo dele era o quê? Era resgatar o Riku e a Kairi. O Riku, ele some. Ele vai embora. Depois que ele salva a Kairi, ainda fica faltando o Riku. Porque, cara, ele viu que o Riku, durante a cinemática de luta lá do final, o Riku começa até a dar voz duplicada, que deixa bem claro que ele tá sendo controlado por alguém. Uhum. Então, depois que ele pega a Kairi junto com o Pateta e o Donald, ele bota ela num lugar seguro e fala, beleza, agora eu tenho que ir atrás do Riku. E se eu não me engano, o Riku, ele tá tão consumido pelas trevas, mas tão consumido pelas trevas, que é igual o Sasuke nessa parada, né? E aí ele descobre que ele nem é mais o próprio Riku. Na verdade, ele é o ser que tá por trás disso tudo, que é chamado de Ansem. Então, o Ansem é um grande vilão e ele tá tentando abrir as portas da esperança, não, ele tá tentando abrir as portas das trevas, né, pra encontrar o Kingdom Hearts nesse processo, né? E é isso, o Sora vai lutar contra o Riku, que na verdade é o Ansem. que na verdade é o Shannon não sei das quantas. A gente nem vai entrar nisso. Tem um ser vilão que é o Ansem, dominou o Riku vai abrir as portas da esperança, e aí com a Keyblade, mas na luta o Sora consegue derrotá-lo, né? Mas ele derrota, mas é importante colocar que ele consegue abrir a porta pro Kingdom Hearts. Uhum. E tanto que tem aquela cena que fala, não, Kingdom Hearts não é trevas, Kingdom Hearts é luz. Aí vem aquela luz, deixa o cara cego, aquela putaria toda, né? Isso. O jogo termina porque a porta tá aberta. Apesar de Kingdom Hearts e ser luz, ele também tem trevas. Tanto que lá de dentro, você vê uma porrada de Heartless se preparando pra sair, dos grandão, fodão, sabe? E aí o Riku, junto com o Mickey, vão lá pra dentro, porque pra fechar essa porta, precisa fechar dos dois lados. Aí termina com eles trancados pra lá e fica o cliffhanger que tem que buscar eles agora, né? Tem que buscar eles. Mas a cena é bem emocionante, né? Porque no final, Riku e Mickey trancados pra dentro do mundo das trevas, Kairi vai de volta, né, pra ilhazinha dela, o Sora fica perdidão, mas, né, começa a tocar o Tada Hikaru, né, etc, e você chora, é bonito pra caralho, né? Uhum. É ensinamento bonito. E acabou Kingdom Hearts. Acabou o primeiro Kingdom Hearts. No geral, esse primeiro Kingdom Hearts, que nota vocês dariam assim pra
pra ele, só de brincadeira. Porra, é difícil falar isso, cara, porque... Difícil isso, hein? Eu acho que depende de época, né? Quando eu joguei, e não é à toa que eu tenho o Sora do primeiro jogo tatuado no braço, porque o primeiro Kingdom Hearts é um jogo que me emociona muito, tipo, eu tenho um grande apego, né? Pra mim é um dos meus jogos preferidos, né? A franquia Kingdom Hearts é muito importante pra mim. E o Kingdom Hearts 1 é um dos meus preferidos, né? Por vários motivos, né? Hoje em dia eu percebo falhas, né? O jogo envelheceu não tão bem, né? Eu vou falar o seguinte, eu não joguei no momento, eu fui jogar depois com emulação. E, cara, pra mim ele ficou um jogo meio datado de gameplay. Não posso tá meio... sendo, tipo, pra alguns, talvez eu seja linchado agora, mas, tipo, cara, ele é um jogo bem maçante de se jogar em alguns momentos, tá ligado? Por história como um todo, eu dou uma nota muito boa. Como gameplay como um todo, pra momento atual, digamos assim, vai, tipo, porque a gente já tem no mercado essas coisas, cara, não é um jogo tão tranquilo de se jogar atualmente. Não, mas é aquilo lá, é um jogo de PS2, você não pode jogar um jogo de PS2. Exatamente. Não, eu sei, mas eu tô colocando minha experiência, entendeu? Como eu joguei tardiamente esse jogo, então não dá pra ter uma experiência, eu acho que, tipo, tão prazerosa, entendeu? Se eu tivesse jogado na época do PS2, eu acho que eu teria me divertido muito mais. Só que quando você começa a comparar com coisas que você já tem na atualidade, é mais difícil, entendeu? Ter esse apego tanto, entendeu? Com a história é muito boa, eu gosto, show de bola, mas como a gameplay como um todo, pra mim ele decai um pouco porque eu já joguei meio tardiamente, entendeu? Ah, cara, eu acho que assim, Kingdom Hearts é um jogo... E o 1, só falando do 1, né? Eu acho que é um jogo bom pra caralho. O fato de você renovar o mundo dos RPGs, de RPGs principalmente, através de action RPG, por si só já é inovador, né? E você transformar toda aquela mecânica de Final Fantasy, de ataque, magia e etc. E você englobar isso num sistema dinâmico é divertido pra caramba, sabe? E gostoso grindar em Kingdom Hearts, né? Pelo menos eu gosto, né? E você adapta bem os mundos, né? Eu só acho que a história dele é complexa. O 1 já é muito complexo. Deveria ser simples, deveria ser uma história em que uma criança vai atrás dos amigos e luta contra as trevas, né? Não, então, mas é que tá. Ele é complexo por causa do que veio depois, sabe? Porque se você pegar o Kingdom Hearts 1, só pelo Kingdom Hearts 1, ele não é complexo. Por que ele ficou complexo, pô? Porque o Ansem, na verdade, é o Xenomorph, lá como é o nome? É Xehanort, é o Hercules do Xehanort. Se você não soubesse disso, ele só seria um maluco ali, tá? Um vilão. Acabou. Então, mas aqui também não... Eu entendo, não tem explicação, mas a própria lore de Kingdom Hearts, ela é tão difícil, porque ela não é contada nem necessariamente na história principal. Grande parte dela é contada nas histórias do Gimli lá, etc. Você vai contando os pedaços de diário do Ansem, sabe? Outra coisa que a gente também tem que mencionar, tá? Que a gente também... Beleza, a gente tem o Ansem aí, mas a gente também tem um outro pré-vilão aí, que é a Malévola, tá? Que também, tipo, tem bastante coisinha, assim, falando com ela, tá ligado? Mas, na verdade, tipo, ela é só mais uma pessoa que o Ansem colocou ali pra poder chegar em objetivos dele. Na verdade, eu espero que, teoricamente, vão lançar um Kingdom Hearts 4, né? Que a Malévola finalmente vire vilão. Não, jamais, cara. Ela é só um Minion, tá ligado? Cara, ela é mais que um Minion, puta desperdício. Ela, o bafo, só Minions, velho, só Minions. Não, eu acho que Disney não entra em história de Kingdom Hearts, esse é o problema. Eles não são impactados pela história de Kingdom Hearts, sabe? Exatamente. No final é bem Final Fantasy mesmo, né? Kingdom Hearts é metafórico, né? E aí você precisa ir, além das camadas de apresentação que te traz ali das coisas bem simplistas, né? De luz contra as trevas, pra você compreender o contexto das coisas, né? Veja bem, quando você vai pra mundos, você entende que os personagens que estão ali compreendem o fato de existirem outros mundos, de existirem personagens não pertencentes àquele mundo e que estão ok com a chegada do Sora, do Mickey, do Donald e na adaptação da história. Inclusive, a melhor adaptação dessa história, com o pior gameplay do primeiro Kingdom Hearts, é o mundo da Ariel, porque deixa meio que subentendido que na real ela não quer ir pra Terra, ela quer conhecer outros mundos. Isso. E eles estão ok com a chegada de Heartless, etc, né? Não ok, né? Mas você vê, não é aquela surpresa de existência de outros seres e tal. Então, é bem lúdico o negócio, né? Eu gosto, né? Eu acho muito interessante, mas você tem que compreender as camadas, né? E, no final, todas as histórias da Disney estão falando sobre luz contra as trevas, né? Quando você vai enfrentando e você encara os mundos, eles falam sobre luz contra as trevas, né? É bonito, é por isso que eu acho muito legal Kingdom Hearts, né? Da importância da imagem, etc, da história, mas eu não acho que é uma história fácil de compreender, não, tá? Eu acho que pessoas entendem de formas diferentes, mas se você compreender pela profundidade da coisa, é muito complexo, sabe?
Agora a gente vai pro próximos jogos lançados, que é o Kingdom Hearts Chains of Memories. Que ele foi lançado originalmente pro GBA e depois teve uma port pro PS2. É um remake, É um remake. Aí eu acho que talvez a gente dê o título de pior gameplay do jogo. Ele tem a pior gameplay do jogo no PS2. Eu não joguei no GBA. Eu peguei que eu fiquei curioso. No GBA, ela ainda é ruim, mas ela é bem menos pior do que do PS2. Mas, novamente, na verdade, entra naquela questão que eu acho que eu também senti. Eu joguei essa porra tardiamente. Se eu tivesse jogado no GBA, eu acho que talvez você tenha um apego maior e por aí mais, entendeu? Talvez. E do que se trata a história do Kingdom Hearts Chain of Memories? O Sora tá preso e precisa tirar a memória, é isso. Ele tá procurando a Kairi e aí ele encontra esse castelo aí, né? Ele termina com isso, é isso. Desculpa, foi mal. Ele termina dessa maneira, mas beleza. E aí, quando ele entra lá, é um castelo todo zoado, que tem coisas de memória. A memória dele fica toda uma bagunça. E aí ele vai revisando lugares por causa da memória. Ele encontra Naminé, que é uma menina que usa loira com vestido branco, que vira e fala assim: eu posso te ajudar a arrumar suas memórias, só que eu vou ter que te dar um boa noite Cinderela e você vai ter que ficar preso aqui por um tempo. E obviamente que ele fala, claro. Pelo que eu entendo, na verdade, ele entra lá, mas ele encontra figuras encapuzadas, ele nem encontra Naminé. E quando ele entra nesse castelo, ele tá procurando pela Kairi, Rico e tal, e ele tem perguntas, ele fala, olha, a gente tem as respostas, só que pra você ter as respostas, você precisa esquecer. E aí, conforme ele vai andando no castelo, né, ele vai subindo de andar em andar. Ele vai esquecendo. Vai esquecendo. No fundo, as cartas que ele usa são memórias, né? Então tem todo um contexto, né, pra gameplay, né? Tem um contexto, tal, mas o final, como ele vai perdendo as memórias, tal, é a Naminé falando isso. E também, no meio do jogo, tem um pedaço que o Rico aparece. Uhum. E que ele também sobe, mas ele não tem problemas em perder memórias por algum motivo. Ele vai subindo, né, também. Isso tipo, o Sora já fez toda a aventura dele, tá preso naquele ovo gigante, boa noite Cinderela, beleza? Uhum. E aí o Rico, ele chega, ele vai subindo, porque ele sabe que o Sora tá lá. Eu não tenho certeza, mas se eu não me engano, ele não tem problemas com memória. Quando ele chega lá, ele vê o Sora, ele encontra a Naminé explica o que tá acontecendo, e ele fala de boa. E a saga do Rico subindo isso é porque, apesar do Ansem ter sido tirado dele, né, ainda sobrou um negocinho que fica atormentando ele, sabe? Isso. E aí a Naminé vira e fala assim, olha, eu consigo tirar isso que restou do Ancient da sua cabeça, se você quiser, e ele recusa. Porque eu não sei, mas ele recusa. O mais complicado de Chain of Memories é que, assim, beleza, então tem esse mistério, o que é Naminé, né, o que é esquecer, né, etc. E quem são essas pessoas que estão encapuzadas, né? Uhum. Ele fica um ano ali, se não me engano. Mas calma, ele enfrenta uma galera lá, né? Ele enfrenta a galera da encapuzada, que aí você descobre que é a Organização 13. A Organização 13. Ele já começa a enfrentar ali, tem razão. Ele enfrenta o Marux, ele enfrenta... Mas, se não me engano, são uns 5 ou 6, né, que ele enfrenta. Ele enfrenta o Axel, o Marux, né, enfim. Eu, como jogador, tipo, quando eu comecei a jogar isso, tipo, até no GBA, eu falei, caralho, confuso, quem são essas pessoas? Pá! E mesmo depois de ter terminado Kingdom Hearts 1, né, e quando eu fui jogar Kingdom Hearts 2, também fiquei confuso com essa galera, né? Então, existe uma organização de pessoas encapuzadas e é isso, elas querem o Sora. Uhum. Aí a parada é, o Sora, ele enfrenta a Organização 13, né? Encontra a Naminé, e aí ele consegue proteger a Naminé, etc, né? Só que o Sora, ele esqueceu, né? De todos o passado dele, né? Ele esqueceu do Rico, da Kairi e tal, né? Então, pra ele relembrar, a Naminé fala, olha, eu consigo reescrever suas histórias, suas memórias, né? Só que pra isso você precisa ficar aqui. É isso mesmo, eu acho que é isso mesmo. Eu tô indo muito pela lembrança aqui, mas eu acho que é bem isso mesmo. É que é nesse ponto que o jogo começa a ficar confuso, né? Porque eles não explicam direito o que é a Organização 13. Sabe o que é confuso? É quem, tipo, saiu do 1 e foi pro 2. Isso é confuso. Porque, cara, o Chains of Memories, ele te coloca ali que aconteceu isso, que o Sora ficou preso no final e que ele tá ali pra recuperar as memórias depois. E no 2, aí você não começa jogando com o Sora. Eu tô falando isso na minha cabeça de quem jogou, entendeu? Eu não joguei ele dessa maneira. O problema de Kingdom Hearts que eu vejo como todo é que, cara, ele foi lançado em muitos consoles diferentes e cada parte em um lugar, entendeu? E sem falar que do Kingdom Hearts 1 pro Kingdom Hearts 3, que é o final da saga,
São 13 anos e são 13 jogos. Então, tipo, foi um jogo por ano. Se você não tinha um Game Boy e você saiu só tinha um Play 2, tá ligado? Isso daí deveria ser muito confuso pra pessoa na época. Eles até tentam dar uma introdução no Kingdom Hearts 2 sobre isso e tal, mas realmente fica um buraco, né? Fica uma lacuna ali. Mas a parada em Chain of Memories, o Sora ficava preso dormindo e tal. O Rico, ele também tem o lado dele, que ele também tá na busca por perder também o lado sombrio dele. E aí ele se encontra com um cara chamado Diz, né? D-I-Z. Que aí ele também tá lá falando com o Rico e tal, fala que, olha, você precisa escolher 2 caminhos, ou das trevas ou das luzes, né? Então tem a briga do Rico ainda de escolher um caminho. No final, a história do Rico, né, ele fala, olha, eu vou pelo caminho... Da luz. Não é da luz, é tipo do amanhecer. Alguma coisa assim, né? Então ele tá nas trevas e tá indo pelo caminho do escurecer, alguma coisa assim, né? Então ele vai pela própria jornada, o Rico dele, né? Então é essa. Termina Chain of Memories, Sora dormindo, Rico na aventura dele sozinho, com o Mickey, né? Sim, mas ele fez questão de ter certeza que a Sora tava bem antes de ir embora. Isso é importante. Ele tá com a Naminé, isso. Tá com a Naminé, tá de boa. Depois disso veio Kingdom Hearts 2. Kingdom Hearts 2... Pra mim, eu acho que ele é o melhor até agora. Um gameplay. De gameplay, de história, de planejamento, né? E você começa o jogo com um tutorial que você joga com um personagem chamado Roxas. Você nunca tinha ouvido falar desse cara antes. Que é um cara... loirinho, meio pinta de emo e tal. Por que ele tem pinta de emo? Aí é que tá, olha só. É somente porque ele tem os negócios quadriculados, não é? O cabelo dele também é bem de emo, cara. Tá bom. Mas sim, o negócio quadriculado ajuda bastante. E ele tem um character designer pique personagem de Kingdom Hearts, né? Também, tipo, vai... Cabelão e tal. Isso, cabelão, pá. E o jogo começa com ele vendo tranquilamente as férias de verão dele, né? Era isso? Isso. Junto com uns amigos dele que estão lá. E ele começa a acontecer algumas coisas meio estranhas. Ele começa a ter algumas flashes de memória esquisitas que não é dele. Ele começa a ver uns bichos esquisitos. Ele tá no final das férias de verão, né? Com os amiguinhos dele lá em Twilight Town, né? E aí ele começa a ter o flash de memória do Sora. Do Sora e tal. E aí, em determinado momento, uma Keyblade aparece na mão dele. Uhum. Em algumas situações, né? Tudo para assim, o tempo para e aí... Opa, o que é isso aqui? Os negócios esquisitos que eu falei, com uns bichos estranhos. Com uns bichos estranhos, é isso aí. Mas que não são Heartless, né? São outros bichos, né? Não. São os Nobody. Agora, vamos lá. O que é o Nobody? É o que sobrou do Heartless. É o que sobrou do Heartless. Teoricamente, eles são o contraponto dos Heartless. Dos Heartless. Mas a mecânica é a mesma. Eles são criaturas específicas, diferentes, que têm objetivos. Teoricamente, eles não deveriam ter muitas emoções, porque as emoções estão no coração. Mas aí que tá, ele tá vivendo a vidinha dele, tal, coisas estranhas acontecem, e ele descobre que tem alguma coisa numa mansão abandonada que tem por lá. Quando ele vai lá ver, ele encontra dormindo o Sora, o Donald e o Pluto. Não, Pluto foi eleito ao novo Pateta, né? Agora ele carrega... Caralho. Cachorro, tá tudo bem, a gente entende, cara. Mas ele só não vai investigar, né? Que tá acontecendo esses glimpses assim, tem um momento que... ele foi investigar. E ele vai encontrando outros personagens, ele vai encontrando o Axel até no meio do caminho, né? E o tempo vai parando, né? Até o momento que para tudo, e aí é o único caminho que ele consegue seguir, ó, tá aqui a mansão, ele vai lá investigar que porra é essa, sabe? E quando ele chega lá, na mansão, ele enfrenta o Axel. Isso. E aparentemente eles eram super amigos, só que você tá sem entender porra nenhuma. E você tem que dar cabo no Axel nisso daí, porque senão ele vai dar cabo em você. E que é meio triste, tá? Essa cena. Só que o Roxas tem 2 Keyblades, né? É essa parada, né? Ele pode usar ele tem 2 Keyblades e isso só é explicado depois. E depois que ele faz tudo isso, ele chega no Sora e ele deixa o Sora... Ele volta pro Sora e o Sora acorda, né? Acho que a Naminé explica, né? Sobre os nobodies, né? Explica e tal. O Roxas compreende que ele é um nobody do Sora. E aí, apesar do Roxas rejeitar, né? Fala, pô, como assim? Eu sou uma pessoa, né? Mas aí o Roxas é enganado, né? Pelo Diz e pelo Rico, né? Tipo, eles dão um jeito lá de fazer o Roxas se mergear de novo, né? Se juntar de novo com o Sora, né? Então, é isso aí. Aí o Sora acorda e você descobre que todas as férias de verão foi uma simulação num computador. Coitado. Então o Axel não morreu, tá?
gente. É triste, você fica... Não morreu. Era só uma simulação dele. Uma coisa que eu queria pontuar já nesse momento que a gente já sabe que o Roxas é o nobody do Sora, é que, na verdade, o Roxas é um anagrama de Sora constituído com mais um X. E isso se permaneia quase todo mundo da Organization 13. Isso, todo nobody, a princípio, tem o nome original misturado com um X ali no meio. Até o Axel, que é um nobody, ele é um nobody do Lia. Se você misturar ali e colocar um X no meio da Axel. Não é todo nobody não, tá? Porque a Naminé, a gente descobre que também é um nobody da Kairi. Tudo bem. A parada é, em Kingdom Hearts 2 tem esse plot inicial, te introduz ainda um universo de novas coisas, novos conceitos. Então tem o Roxas, tem o Axel, tem a Organization 13, tem toda essa galera. E aí o Sora acorda e ele já tá com ele não lembra de nada que tá acontecendo no Castle of Oblivion lá, né? Que é no Chain of Memories. Mas ele só tem lá no jornalzinho lá do Grill lá, ele fala, tá, obrigado, Naminé. Ou agradecer Naminé, né? Tá um thank Naminé lá, né? E aí, beleza. Tipo, ele descobre que o Rei Mickey lá, ele tá esperando pra dar uma missão pra eles, né? Ele vai lá e se encontra com o Yen Sid. Esse cara aí, se eu não me engano, ele é o mago do Fantasia, não é? É, o Yen Sid é do Fantasia, você tem razão, ele é do Fantasia, né? Então, assim, e aí o Mickey manda ele se encontrar com o Yen Sid, né? Que é o mestre do Mickey, que treinou ele pra Keyblade e tal. E aí, o que acontece é que eles estão tentando juntar forças pra derrotar a Malévola nesse processo. E eu não lembro muito, né? Tipo, eles têm que... beleza, vamos em busca de outros mundos ali, porque a gente tem que proteger os mundos agora, porque apareceram Heartless e agora apareceram Nobodies também. Uhum. Porque teoricamente, no primeiro jogo, eles foram pelos mundos e eles trancavam os mundos pros Heartless não entrarem. Isso. Só que essa proteção não funciona necessariamente contra os Nobody. Mas eles têm que proteger contra Heartless e Nobodies agora. Muita teoria, que entra a inconsistência do roteiro que existe, né? Não tem como falar que não existe. Mas muito na teoria, os Heartless não poderiam entrar nos mundos que eles já visitaram, porque eles trancaram. Eles só poderiam entrar depois que eles foram lá de novo, entendeu? Mas a Malévola e o Peach lá, né, eles estão juntando um novo exército de Heartless. E ao mesmo tempo, você tem a Organização 13, que tem um exército de Nobodies. Então tem dois inimigos separados, né, e eles não estão juntos. Então contra eles você vai enfrentando. Alguns mundos estão infestados de Heartless, outros com Nobodies e tal, né? E aí você vai lutando contra isso, né? E beleza, Sora corta, vai pros mundos da Disney, e depois ele cai em Hollow Bastion de novo, porque ele tem perseguição da Malévola, né, e também da Organização 13, que ele vai descobrindo nos mundos, né? Aí ele depara com o laboratório do Ansem, né, que é o vilão do primeiro jogo. Só que você fala, porra, mas pera, o vilão do primeiro jogo não foi derrotado? Tem toda uma parada que, na verdade, não era o verdadeiro Ansem. O Ansem que foi derrotado era o Heartless do Ansem. Uhum. Nesse jogo, aí você descobre isso, aí você descobre que o cara que é o vilão desse jogo é o Nobody do Ansem. Isso. E que, na verdade, existia... Aí a gente vai pro outro que vocês estavam confundindo, que é o Ansem the Wise, né? Que ele é o personagem principal que gerou o Heartless Ansem e que gerou o Nobody Shemnes lá, né? Uhum. Eu acho que é um pouco mais confuso que isso, tá? Porque... Eu acho que é. Não, é um pouco mais confuso que isso. Por quê? Porque nos jogos posteriores que você vai vendo, você descobre que as coisas é um pouquinho mais confusas, porque tem a ver com viagem no tempo, tem a ver com preparações, tem um monte de coisa. Tem um lance também dele conseguir se dividir, uns negócios diferentes. Só pra vocês terem uma ideia, no Kingdom Hearts 3, a gente luta contra 4 pessoas ao mesmo tempo que são a mesma pessoa. Então, mas esse é o problema, olha só. O vilão do primeiro jogo se chama Ansem, mas a gente descobre que o vilão do primeiro jogo é o Heartless do Ansem, só que é o Heartless do aprendiz do Ansem, que é o Zerhanorf. Uhum. E aí depois a gente vai descobrir que não é necessariamente Zerhanorf, né? Porque é o Zerhanorf no corpo de outro personagem, enfim. Mas a coisa que fica clara é que no final tem um vilão só, e esse vilão, às vezes ele tá em outro corpo, às vezes é ele mais novo, às vezes é ele mais velho. O vilão de tudo é o Xehanort. Imaginem a história de Naruto, tipo, vai escalando. Quem que é o verdadeiro vilão de Naruto? Então é a Katsuki, né? Não, calma. Aí tem uma galera em cima dele. Não, tem uma galera em cima dele, uma galera. Até você chegar lá na Kaguya, que, né, é vilã de tudo, né? Mas tem um adendo que é tipo assim, beleza, o vilão final do Naruto vamos supor que é a Kaguya, beleza? Uhum. Todo mundo que era da Katsuki seria um pedaço dela também, de alguma maneira. É isso que fode.
Mas eu gosto de... Geralmente, quando eu sempre fiz essa analogia de Naruto com Kingdom Hearts, né? Era sempre que tinha um trio. O trio também. Só que eu gostava de colocar o Serra Norte como Orochimaru. Porque a pegada é igualzinha dele querer, tipo, o corpo de outra pessoa mais jovem pra poder entrar, tá ligado? É igualzinha, velho. Tá, mas só tentando explicar, olha só. Ansem, na verdade, é o Ansem the Wise, que é um ser, uma pessoa que, né, um pesquisador que viveu há muito tempo pesquisando, né, o Kingdom Hearts, as usos. Ele tinha um aprendiz chamado Xehanort. Esse aprendiz, que ele é das trevas, etc., ele roubou o corpo de um outro personagem e nesse processo, né, etc., ele ainda se transformou num Heartless. E aí, o Heartless desse Xehanort é o Ansem do primeiro jogo. Só que ele só usou o nome Ansem, tá? Ele só roubou o nome, tá? É confuso pra caralho, tá bom? E aí, quando esse se tornou um Heartless, ele também criou um Nobody chamado Xemnas, que é o líder da organização 14. E aí, beleza, é isso que, nesse processo, quando o Sora encontra o laboratório do Ansem, ele encontra o Diz, né? Que a gente tava conversando que ele tava procurando pelo Rico. E o Diz se revela como o verdadeiro Ansem. Tava escondido, etc. Não, eu sou o Ansem. E aí ele explica tudo isso pro Sora, né? E ele fala, olha, beleza, a gente tem que derrotar a organização 14. O que eles estão querendo é criar um novo Kingdom Hearts. Na verdade, eles estão tentando recuperar o corpo deles, né? Pra se tornarem pessoas reais, né? Esse é o objetivo deles, né? Na real, eu tinha entendido o objetivo um pouquinho diferente. É que como eles não têm o coração, aparentemente eles meio que sentem um vazio dentro deles. E aí eles estão tentando criar um Kingdom Hearts artificial pra preencher esse vazio. Eu meio que tinha entendido mais ou menos que nem o Jim falou também, sabia? É como se eles tivessem depressão, porque eles não têm alma. E aí eles estão fazendo todo esse plano, que é pegar um monte de coração pra criar um Kingdom Hearts artificial pra colocar no lugar da alma deles. Eles estão fazendo isso através de despachando aqueles Nobodies, né? Que são os Nobodies de nível menor lá pelos mundos e aí roubando os corações das pessoas. É isso, né? É isso. Até porque, falando um pouquinho do futuro, né? O Axel, porque ele não morreu de verdade, né? Era uma simulação dele. Ele desenvolve por si só um coração pra ele. O que dá pra entender que um Nobody pode criar um coração novo do nada. E ele desenvolve isso a partir da onde? De uma amizade que ele tinha muito forte com o Roxas e com a Xion. A real é que eles só fizeram isso porque o Axel é um personagem bolado, todo mundo gostava dele, e eles queriam dar um propósito porque a fandom gosta dele. É isso. Mas... Enfim, ó, como é que a história se desenvolve, tá? E ainda nesse processo, o Axel ainda captura a Kairi de novo, tá? Ele vai lá na ilhazinha deles lá, captura a Kairi pra tentar trazer o Sora pra perto dele, porque no final, o que o Roxas queria, você vai descobrir depois, é trazer o Roxas de volta. Mas era esse o objetivo do Axel. Ele trai a organização 14. O ponto é, você, como Sora, dono de Pateta, vocês precisam derrotar a organização 14. E aí você vai enfrentando todos os mundos até chegar no The World That Never Was, né? E aí você vai lutando contra a organização, etc, né? Você enfrenta uns 4, 5 membros lá, né? E você ainda enfrenta alguns em outros mundos. Não, você enfrenta no total são 6 membros mais o chefe final, beleza? No Final Mix, que é a versão bolada, né? Tem uma sala que eles colocaram que você pode enfrentar todos os 13. Isso ainda enfrenta o Roxas também, né? Mas não faz parte da história. Não, você enfrenta o Roxas, eu tô contando com ele porque ele era da Organization também. Isso. O Roxas é... Mas é Final Mix, não é parte da lore, mas eles colocaram lá pra você poder enfrentar todos os 13, caso você quisesse. Isso. Em batalhas extremamente difíceis. Isso. Mas, enfim, o Sora, quando ele chega no The World That Never Was, ele encontra com a Kairi e encontra com o Rico. Eles se reúnem. Só que o Rico tá com o corpo do Ansem. Tipo, ele precisa recuperar o próprio corpo ainda, né? E isso a gente nem explica ainda, né? Cortando bem rápido, eles batalham contra os membros, Rico consegue recuperar o próprio corpo, e Rico e Sora enfrentam os Xemnas, porque obviamente o chefe final. E, cara, essa luta do chefe final, ela é maravilhosa. Ela tem pontos que são bem cinematográficos, é bem legal. Sim, bem maneiro. E você com os dois, né, dar o golpe final, etc, é bem foda, né? Sim, né? Enfim, é óbvio que o bem vence o mal, né, na batalha. O Sora e a Kairi e o Rico se reencontram na ilha original, né, que eles saíram. O Mickey também, parece lá, todo mundo se abraça, todo mundo feliz.
Sim. Depois vem a telinha de créditos. E aí vem a cena pós-crédito. O pior cliffhanger do mundo, que é... Eles estão lá na ilha, chegou uma carta do Mickey falando: olha, o Mickey quer falar com vocês. Com a cartinha, a Kairi fala. E acaba aí. Mas enfim, a história de Kingdom Hearts 2 é essa, né? Eles criaram os Nobores, né? Criaram o Roxas, a Naminé, né? A Roxas e a Naminé são os Nobores na teoria, né? Do Sora e da Kairi. Só que, se descobre mais pra frente, que é um pouco mais complexo que isso, né? Porque quando o Sora, ele virou um Heartless, criou o Roxas. Só que a Kairi tá... No momento que o Sora, ele enfiou a espada dentro dele, a Kairi tava dentro do coração dele. Então isso criou a Naminé. É isso que criou a Naminé? Porque podia ser quando o coração da Kairi foi pro Roxas também, né? Cara, mas a parada é, a Naminé é um nobody da Kairi dentro do Sora, tá ligado? É meio que isso. Depois disso foram lançados mais dois, que é... O primeiro é o 358/2. Eu acho que eles deve ter saído a mesma coisa, né? Bem, então, 358,5, que foi lançado pra DS. Não que é o meu favorito, mas é que eu comecei a jogar por aí. Já conhecia a série antes, entendeu? Mas comecei a jogar por aí. E é por isso que eu acho que eu tenho um grande apreço pelo Roxas, tipo, até talvez maior do que com Sora pra grande maioria, tá ligado? Porque o 358,5, ele se passa totalmente jogado com o Roxas, né? Como ele veio depois até do jogo de Play 2 do 2, que já tinha o Roxas ali um pouco mais abordado, a gente tem o 358,5 para falar o que aconteceu antes do 2, né? Cronologicamente ele se passa antes do 2 e conta um pouco da história do Roxas antes dos acontecimentos do 2, né? Que ele era um membro da Organization 13 e você começa jogando ele tal qual também como um membro da Organization 13, fazendo missões da organização. E com isso você vai aprendendo algumas coisas. Você vai vendo também a amizade dele juntamente de Axel, que ganhou muito também, como eu falei já, a fanbase dele é muito forte, e com a Xion, que nunca tinha sido, mas a gente conhece mais uma personagem que na verdade é a 14ª membro da organização. Isso daí, quem já tinha jogado o 2 antes, provavelmente já tinha sacado que pensou, isso passa antes, ela é a 14ª e depois só tem 13º. Eu não sabia, tá? Então eu fiquei meio, impactado, tá? Mas beleza. Mas é que tá, mas a Organization 13 chamava Organization 13 mesmo quando tinha 14 membros, né? Não, beleza, mas tá, tudo bem. Pode ser que a gente não sabe, ela sumiu depois e ninguém sabe mais. Mas, no jogo de Play 2, em nenhum momento é abordado ela. E quando a gente tem ela num passado... pra mim é nítido isso. Qualquer coisa que você tem um flashback de alguma coisa e te apresenta algum personagem da hora, só que você nunca viu ele mais na obra, na parte que se passa no presente, só pode ser duas coisas. Ou esse cara foi buscar cigarro, ou esse cara morreu. Entendeu? Mas, cara, eu gosto muito da jogabilidade até do gameplay do 3DS. DS, nesse caso, né? DS. Sei lá, eu tive um apreço muito forte por ser o primeiro jogo que eu tive a oportunidade de jogar, mas basicamente a história se passa com essas questões. E depois aí também a gente vai descobrindo um pouco mais sobre os personagens. A gente descobre que a Xion é um nobody feito a partir de um nobody, basicamente, porque ela foi feita nas memórias do Sora que estavam no Roxas. Então, meio estranho, tá ligado? Enfim. Lembrando que esse jogo, ele acontece em paralelo, enquanto o Sora tá no Castelo Oblivion. Castelo Oblivion. Então, meio que, eles estavam tirando as memórias lá, elas já tava passando memória pra ela. Enfim. E no final de tudo, a Xion, ela descobre, os planos da Organization, né? O Axel também descobre e tudo mais. Ela fala assim, não, eu não quero, prejudicar alguém, e ela acaba querendo, vou me sacrificar aqui. Calma aí. É um pouco mais do que só prejudicar, Mugi, calma. Porque qual que é o lance? O lance todo é que a Organization 13 precisava de um usuário de Keyblade pra poder fazer o Kingdom Hearts artificial deles, beleza? Eles tinham o Roxas, mas eles não conseguiriam controlar o Roxas completamente. Por isso que foi feito a Xion. E, conforme as memórias do Roxas passam pra Xion,
o Roxas ficaria mais fraco até ele parar de existir. E eles eram amigos, né? Seria, tipo, quase matar ele, basicamente, Não, né? não seria quase, seria literalmente matar ele. Tipo, vou matar você, é se prejudicar alguém. E eles são amigos, eles passam coisas boas juntos. Pô, cara, eu não quero matar meu amigo. Sinto muito. Eles só queriam tomar sorvetinho. De sal, né? Sorvete salgado, né? Mano, Essa parada. Que sorvete salgado. Eu tive a oportunidade de comer isso lá fora, tipo, eu não comi, cara, porque os americanos gostam disso, tá? Tipo, isso real existe, sabe? Mas eu não consigo, mano. Basicamente, eu acho que é isso de Kingdom Hearts 358,5. Você tem mais envolvimento da Organization 13. É um grande jeito de você conhecer melhor, porque como eles são companheiros, você conhece personalidade, o que eles querem, por aí vai. Exatamente. Aí você conhece mais sobre cada um da Organization, principalmente o Axel, né, que depois ele se permanece no decorrer dos outros jogos. Por isso que ele criou fanbase, né? Você acaba conhecendo mais os personagens mesmo. Essa ideia é bacana. Mas não é só isso, olha só. Apesar da história girar em torno do Roxas com a Xion, e você ficar emocionado pelo Roxas, eu fico muito emocionado pelo final de 358/2, pra mim, um dos finais mais emocionantes, sabe? Você derrota a Xion, e aí você enfrenta o Rico lá, tal, etc. E você é forçado a cair, e o Rico força ele a ficar dentro lá do... E é por isso que o Rico perde o corpo também. Tem toda essa explicação do porquê que o Rico perdeu o corpo, voltou com o corpo do Ansem, porque ele teve que deixar as trevas consumir ele pra ele se tornar o Ansem de fato e aí conseguir derrotar o Roxas, né? Roxas é jogado dentro de Twilight Town, né? E aí começa as férias de verão dele, né? Que ele fica lá em loop, né? Até o Sora acordar, Ele né? perde as memórias quando ele chega lá e tal. Então é bonito, assim, o final de 358/2, porque você fica emocionado e, pô, o trio que você tá acompanhando, que é Axel, Xion e o Roxas, se dissipou, né? Se dissipou, se fez total, né? Eu acho até que fica até um pouco ruim narrativamente o Axel não ter ido de vala mesmo, sabe? É estranho, né? Porque se você for ver, todos os personagens se conectam ao Sora. Roxas, Xion, né? Naminé, todo mundo se conecta ao Sora. Menos o Axel. Sabe? Pra mim, ele é o mais isolado ali, depois que a gente vai falar dos 7 guerreiros da Luz, etc, né? Mas, pra mim, ele é mais isolado. Mas o mais importante é 358/2 que você realmente conhece os personagens do Organization 14, e isso é importante nos próximos jogos, principalmente pro Kingdom Hearts 4. Guardem um nome, Xigbar. O Xigbar é o personagem que a gente precisa mais prestar atenção, tá bom? Porque a gente vai precisar saber mais dele. E é o que a gente nem dá atenção nele muito nesse 358/2, né? Mas o Xigbar é a parada. Ok. Estou vendo previsões do futuro, tomara que esteja certo. É isso mesmo. É porque depois do Kingdom Hearts 3, né, ele é o que fica lá, né? E eu não gosto dele, tá? Só pra falar, mas Rapidinho, eu queria só fazer uma questão, Jim, que eu tô olhando aqui, tá? Na verdade, realmente, Kingdom Hearts Coded saiu antes do que o 358,5. É que depois tem o Recoded, que eu acho que é como a grande maioria jogou. É que o Coded saiu mobile, velho. Tipo, em 2008. Quem que lançava jogo em 2008, velho, pra celular, velho? Não, e não é qualquer celular, porque assim, na época que lançou o Coded, né, os smartphones já existiam e eles eram, tipo, já era uma fonte de colocar jogo, né? Lá no Japão já era comum, porque demorou pra pegar smartphone lá. Não, eles lançaram pro Docomo, a NTT Docomo, que é, tipo, sei lá, é uma empresa de telefonia do Japão que só existe lá, sabe? Enfim, então, só queria pontuar que realmente eu não tava tão louco. O Coded, ele saiu primeiro pra celular, mas aí você tem o Recoded, que é tipo o remake pra DS. O remake pra DS, que saiu depois do 358,5. O Nomura tem fetiche por colocar jogo de Kingdom Hearts em qualquer plataforma que existe, tá ligado? Mas vamos lá, então vamos falar sobre o Recoded aí, o jogo do grilo. O jogo do grilo, exatamente. Cara, ele tem uma historinha simples. Até pela história eu achei que ele seria depois, tá? A Naminé fez uma anotação no caderno do grilo. Eles vão investigar ele vai até o Mickey e vai investigar. E o Mickey cria versões digitais pra reviver os eventos, pra eles poderem lembrarem o que é essa mensagem. Ele se passa também entre 1 e o 2, né? Só colocando aí. Ele é depois do 2, Ele é o único jogo spin-off depois do 2 que a gente tem, até chegar ao Dream Drop Distance. Ele acontece num período bem específico. Sabe quando termina o 2, aí sobe o crédito e vem aquela cena pós-crédito pra entregar a carta? Tá, entendi. Pode criar, agora tudo faz sentido pra mim. O jogo tava rolando enquanto tava passando o nome da galera lá dos japoneses.
O time frame mais esquisito, né? Tipo, enquanto então, os créditos, beleza. Vai entender, né? Então, mas basicamente você vai acompanhar o Sora e o Rico num mundo digital que não é o Sora e o Rico, são formas que são feitas dele, né? Meio que grandes avatares que tem as memórias dele, tem tudo dele, mas não são eles. Pra descobrir o que tá acontecendo. E resumindo, bem resumido mesmo, no final, por causa desse jogo, eles descobrem que o Mickey chega na conclusão, pelo que ele descobre, que o Rico e o Sora tem que passar pelo enredo do Drip of Distance. Drip of Distance, isso. Que é basicamente, eu descobri essa parada aqui, vamos fazer o teste com as crianças lá pra ver se elas têm o bagulho? Vamos. E aí ele manda a carta pro que aparece ali no final do crédito do 2. A parada é que eles descobrem que o Sora é a chave que conecta tudo, incluindo as pessoas não só como o Roxas, o Axel, etc, mas também outras pessoas que são de um outro jogo, que é do Birth by Sleep, né? Que é o Terra, Aqua e o Ventus, né? E tá todo mundo conectado com o Sora de algum jeito, né? E que ele pode trazê-los de volta. Então, eles descobrem tudo isso. E aí, depois, é o que o Jim falou, né? Ele manda uma cartinha, né? Porque, apesar de eles terem computadores, apesar de eles conseguirem viajar pelo espaço, eles não têm WhatsApp, né? Então, eles precisam se comunicar por garrafa. O Wi-Fi é ruim, pô. Não tem um cabo pra um mundo pro outro. Porra, pega a nave e vai, mano. Como é que ele manda a carta? Me explica isso. Ele vai pro mundo, joga a carta e falou, tá, né? Tem os pombo correio interdimensional, velho. Ele é o rei. Ele chegou pro Tico e Teco e falou, pega a nave e leva lá. E deixou a carta com o Tico e Teco, sabe? Agora, por que tava dentro de uma garrafa? Aí não me pergunta. Aí é muita complicação pra mim. Mas olha só, o que acontece é que eles descobrem principalmente que quando um Heartless e um Nobody são destruídos, se forma o ser original. Ou seja, o Xenohearth, o Heartless Xenohearth, que era o Ansem, e o Xemnas foram destruídos no 1 e no 2. E isso formou o Xehanort, né? Que é o mestre Xehanort. Voltou à vida. E por isso, e somente por isso, eles sabem que o Xehanort, que aí sim é o grande vilão da franquia, tá voltando e eles precisam treinar o Sora e o Rico pra se tornarem mestres pra ajudá-los a derrotarem ele. A gente pode falar até que o Heartless e o Nobody é tipo quase uma Horcrux de 2, tá ligado? Na verdade, o Horcrux é o... É o pedaço da alma, né? Tipo, enfim, mas enfim. O problema é que pra você fazer esse Horcrux, você morre no processo. Sim. Mas a parada é essa, né? O Coded, ele tem uma informação muito importante, mas é um jogo chato pra caralho. Ele só vale pelo final. Não joguem o Coded, eu acho ele muito ruim, velho. Nem o Recoded, eu acho ele muito chato, mano. Enfrentar bug, mano. Você tem que enfrentar bug, tá ligado? Que maluquice que o Nomura inventou, mano. Sei lá. Cara, que tá. O problema é que ele inventou isso no Kingdom Hearts 2 com o Reino do Tron, né? Mas, puta, é outro reino merda também, tá ligado? Tipo... E agora, o próximo jogo da lista, se não me engano, é o Kingdom Hearts Birth by Sleep. Tá certo, produção? Eu sou a produção, né, no caso, mas sim. Que ele acontece antes de tudo, né? Não é o primeiro cronologicamente. Digamos assim, ele é o primeiro em consoles. Em questão de console, é o primeiro. Não, ele foi lançado no PSP. Ele foi no PSP. Ele é o primeiro em cronologia dentro de consoles portáteis, console. Esquecendo o celular, é isso que eu tô querendo falar. Tá. Olha o preconceito aí com quem joga mobile. Ô, Mori, você acha que quem joga Free Fire é corno? É isso que você tá dizendo? Não, que isso, gente? Cara, isso escalou de uma maneira muito errada, velho. Brincadeira aí, viu, gente? Na real, ele é o primeiro Kingdom Hearts que resolve, toma a iniciativa de voltar no tempo pra antes do primeiro Kingdom Hearts, né? Primeiro que voltou antes do primeiro, sim. O primeiro antes do primeiro. É o primeiro prequel, na verdade. E eu ouso dizer que Birth by Sleep, assim, não que Kingdom Hearts 2 já não tivesse colocado uma maluquice, mas Birth by Sleep é o que vai tornar Kingdom Hearts 3 possível, óbvio, né? Então ele só existe pra dar continuidade lá na frente. E 2, ele também dá continuidade pro Kingdom Hearts 4. Porque, enfim, tem toda uma trama muito maior, né? Sabe aquela coisa, né? De Naruto, o vilão vai escalando? É isso, acho que Birth by Sleep, ele existe pra trazer o vilão de todos os vilões, de fato, pra existência e mostrar uma trama muito maior do que as coisas isoladas em Kingdom Hearts 1 e 2, né? Aí que tal, eu vou fazer um outro vínculo aí pra Naruto, hein? O Birth by Sleep, ele está para Naruto tal qual o Kakashi Gaiden, que mostra o passado do Kakashi, tá ligado?
Tá bom. É porque... Não, sabe por quê? É que a história do... Tá, é verdade. Não, você tem razão. Porque depois é o Obito que é o vilão. É, por isso. Exatamente, exatamente. Mas o Obito não deixa de ser o Obito. Não, mas você entende quem que é, entendeu? É isso que eu tô falando. Você entende quem que é. Mas não tem 3 Obitos, né, na história. Esse é o problema, né? Então... Ah, não. Calma. Veja bem. Não é tão assim, mas eu tô falando tal qual, numa maneira que, tipo, ele voltou no tempo e você entendeu quem que é pessoas que estão no presente barra futuro, tá ligado? Sim, mais ou menos assim, entendeu? Eu quis dizer. Na real, eu acho que esse Kingdom Hearts, ele veio por um motivo bem simples. Eles precisavam contar coisas, porque a história já estava muito confusa e mal contada, e eles precisavam fechar algumas pontas. E eu acho que ele falou assim, porra, o Roxas deu muito certo, né? A gente não pode abandonar esse modelo 3D, a gente tem que usar ele de novo. E aí eles pegaram o Ventus, né? Que é tipo tal coisa. Exatamente. Boa, gostei da ideia. Mas olha só, além do Ventus, eu acho que a personagem mais legal que tem em todo Kingdom Hearts é a Aqua. Concordo. Não sei se ela bateu o Mickey, porque o Mickey é o mouse, né? Cara, eu tenho um problemaço com o Mickey, mano, porque, olha só, eu já conversei isso com várias pessoas, eu não consigo engolir o Mickey escondido ali na Organization, com o capuz da Organization, só que as orelhas estão... tá toda a silhueta dele, assim. Falando de personagem original da série... Aqua, digamos assim, né? Porque senão também, aí eu vou cair no fanboyzíssimo de falar de outros personagens que, tipo, não são originais da série, que é do universo Disney, ou universo Square Enix e por aí vai, entendeu? O Bird by Sleep é um que eu gosto muito, mas eu tenho umas ressalvas tão grandes. Eu concordo. O jogo jogou perfeito. A história no jogo você joga com os 3 personagens, que é o Terra, o Ventus e a Aqua. Você joga em campanhas individuais, só que foi uma droga você jogar nas campanhas individuais deles. Você precisa... Pra você ter uma noção inteira da história, você tem que zerar o jogo 3 vezes, basicamente isso, né? Sim, eu entendo. É um jeito de você reaproveitar mapas e tudo mais. Só que fica confuso, porque você só vai entender realmente a história toda se você jogar com os 3. O problema é a limitação de console, isso, cara. Eles quiseram fazer um jogo tal qual como o PS2 no PSP. Pra eles prolongarem o jogo, eles têm que reutilizar, né? O jogo podia ser o mesmo, da mesma forma, só que ser uma campanha só e você vai intercalando. Concordo. Inclusive, eu esperava que Kingdom Hearts 3 fosse isso. Mas eu não me incomodo tanto porque, por exemplo, quando você fala de passagem de tempo, etc., grande parte das mídias tradicionais mostram diferentes perspectivas dos mesmos personagens, né? Então, eu acho que foi uma forma que eles quiseram trazer dessa mídia, sabe? Eu não sei, cara, o Nomura, ele gosta de inventar coisa, mano. Em todo jogo de Kingdom Hearts tem uma coisa nova, assim. Eu acho que a maior diferença desse jogo é isso, é que você joga com 3 personagens diferentes e vê perspectivas da mesma história, sabe? E tem uma outra coisa também que eu gosto bastante, que eu só fui perceber depois que eu rejoguei, tá? Que eles resgataram certas mecânicas do Chains of Memories e arrumaram no Bird by Sleep. Vocês não repararam, né? Não, até porque eu joguei primeiro o Bird by Sleep e depois o Chains of Memories. O sistema de cartinhas tá no Bird by Sleep. As skills que você usa com o triângulo é basicamente a mesma ideia de ser elas são cartinhas, você troca, você coloca deck, você monta um deck. Só que daí eles não limitam... Você builda você como você vai Só que você não limita o auto-ataque nisso. E aí eles também pegaram e falaram assim, vamos pegar aqui um outro sistema da série Tales. Você equipa a sua cartinha, no Tales você equipa uma arma que tem uma skill. E quando você chega no nível máximo com a arma, ou nesse caso com a cartinha, você aprende a skill que tá linkada nessa cartinha. Uhum. A skill passiva. Bem divertido, na verdade. Enfim, no Bird by Sleep você vai acompanhar esses 3 personagens, né? Aqua, Ventus e Terra. Começa com eles fazendo um teste pra ser o Keymaster, é isso? É isso mesmo, o Keyblade Master, né? Eles fazem o Mark of Mastery, na verdade. Isso. Nisso você já vai conhecer o cara que treinou eles, e você vai conhecer o meio que o braço direito, vamos dizer assim, dele, que é o grande vilão, que é o Xehanort. Você tem o Heracles, né, e o amiguinho dele que também o Keyblade Master lá, né? Uhum. E pra muitos eu acho que aí já vê também a parada de ver o Xehanort careca, pra quem... É que, novamente, eu conheci o Xehanort
assim, minha ordem de jogo foi totalmente diferente da maioria das pessoas, né? Como eu já falei, eu comecei Na verdade, ela foi bem aleatória, pelo que eu entendi. Exatamente. Você fez 358/2, depois foi pro Birth or Sleep, cara. Depois foi pro Chain of Memories. Mano, isso não faz sentido nenhum. Nossa, Mug. Eu fui loucura total. Você jogou pra cima os jogos, o que pegou, tipo, cartinha de Silvio Santos, assim, tá ligado? É que, vou falar, eu tava na pegada de jogar portátil na época, entendeu? Tipo, eu nem lembro se eu tava com PS2 ou se eu já tava com PS3. Não, acho que eu tava com PS2. Mas nem jogava direito tanto PS2. Eu jogava muito mais portátil, né? Jogava DS e PSP. E tinha um Game Boy também, enfim. Então, eu comecei pela onda dos portáteis e depois eu migrei pra console, tá ligado? Isso era louca a minha vida mesmo. Mas o que eu quero dizer é que, tipo, pra alguns, como quando começaram ali a jogar Birth by Sleep, ver o Serra Norte ali, ficou um bagulho meio, tipo, estranho no mínimo, tá ligado? De como viu ele ali. Até porque você tá no passado e ele tá mais velho, né? Exatamente isso! Que ele tá careca no passado, tá ligado? Ele encontrou o número lá da manual, né? Depois ele se tratou com a manual, é isso aí, com certeza. E ficou com uma puta cabeleira chavosa depois, né? Então... Vocês estão ganhando por fora isso aí, né? Não é possível, mano. Os caras fizeram mal propaganda agora, mano. Você não entendeu. Eu estou careca, eu estou fazendo essa propaganda pra ver se eles me patrocinam, pra ver se eu ganho cabelo de novo, entendeu? Tá bom. Entendi. Então, o Serra Norte, ele zoa o teste de tal maneira que só a Aqua passa no teste. Ele invoca umas criaturas lá no meio, não é? O teste era umas bolas que tinha que matar e ele meio que enfeitiça as bolas pra ficar maluca, ser problema. Uhum. E aí, uma coisa, o teste era só pra ser o Terra e a Aqua. O Ventus não faria o teste na hora. Ele só tava lá de espectador, né? Ele faz isso, dá uma merdinha. É porque o teste, né, consiste em você não se entregar às trevas, né? No meio do teste, acaba que o Terra acaba se entregando às trevas, né? Tipo, ele demonstra fraqueza a se entregar, né? Isso é bem Star Wars, né? Tipo, é igual o Anakin, bem né? Mal, que né? Ele acaba tendendo ao lado escuro da força, né? Então, nesse processo, só a Aqua passa, né? Ela se torna uma Keyblade Master, né? Mas o Terra não, né? Uhum. E se eu não me engano, o processo o Terra sai uma jornada procurando o Xehanort, né? Porque por ele não passar, tal, o Xehanort acho que meio que se aproveita disso, né? É bem igual como é realmente com o Imperador no Star Wars, sabe? Ele vê o Anakin ali. Que na real todo mundo sai nessa procura, né? Só que a Aqua, ela sai em busca do Terra. O Ventus meio que também, né? O Ventus, ele sai em busca do aprendiz do Xehanort. E que esse é o problema, né? Porque o Xehanort tem um aprendiz, né? O Vanitas, a princípio, tá com a cara, né, oculta e tal, né? Ele é provocado, né, pelo Vanitas, né? Ele tem uma rincha ali. E ele sai em busca do Vanitas. Isso. E aí é aquela jornada. Você passa em vários mundos da Disney, tudo mais, cada um com sua historinha, aí entra e cada um vê um pedaço da história daquele mundo, influencia, todos eles passam pelos mesmos mundos, né? Só que cada um manipula uma forma diferente, né? O Terra, enquanto ele tá procurando o Xehanort, né? E o Xehanort, né? No caso, ele tá procurando pelas 7 princesas de puro coração, né? Que depois a gente descobre que ele também quer formar o Kingdom Hearts, etc. Só que acontece que o Terra, no processo, ele acaba colaborando com vilões da Disney, né? Incluindo a Malévola. É tudo meio contraditório, assim, não né? só vilão, mas principalmente. Enquanto a Aqua, ela vai descobrindo as coisas que o Terra foi fazendo, né? E o Terra, ele só ajuda porque não é que ele é mal e não sei o que, é porque ele conhece só o pedaço da história. Aham. É aquele rolê do... Fica meio que aquele rolê do tipo, o herói de uma história é o vilão da outra, sabe? É isso mesmo. Enquanto o Ventus, ele vai investigando a história do Van, que, mano, aí é outra parada que tá lá em Kingdom Hearts Key, que é com vocês, né? Até hoje eu não entendo o Van direito. Mas existe um personagem chamado Van. E aí tem toda a história da Keyblade, né? Que chama... Que é a X-Blade, só que se fala Keyblade, né? É meio isso. O Xehanort, ele tá meio que manipulando o Ventus e a versão mais do mal dele, que é o Vanitas, né? Pra criar essa arma chamada Keyblade, né? Vamos lá. O Xehanort, como a gente falou antes, ele tá velho. E ele precisa de um corpo novo. Isso. Ele é o Orochimaru da parada. E aí ele meio que elege 2 opções que ele acha viável, né? O Terra e o Ventus. Só que aí o que acontece? Ele acaba chegando na conclusão, por causa do que vai rolando no jogo, que o Ventus não é um bom recipiente. Mesmo ele sendo mais novo. Porque é mais novo, dura mais tempo, né? Uhum.
E o Terra, ele se torna um excelente recipiente, principalmente depois do teste, que ele mostra que ele já tá meio que ligado às trevas. Isso. Então é tipo, ó, já tem meio caminho andado. Só que assim, no meio do jogo é tipo assim, ó, a maior chance é que seja o Terra, mas vou continuar vendo esse moleque aí, o Ventus, porque vai que, né? É que o Ventus, né, tem toda a parada do Vanitas, etc, que mas o Vanitas ele meio que foi feito pra meio que corromper o Ventus, pra ver se é viável, sabe? Eu continuo falando, é o Orochimaru da parada, ele tinha um plano B. Orochimaru era pra ter o Itachi, não foi pro plano B, que é o Sasuke. É isso. Só que nesse processo eles encontram os personagens do Kingdom Hearts 1, né? O Terra encontra o Rico, o Ventus encontra o Sora e a Aqua encontra a Kairi, né? E o Donut e o Pateta. E o Donut Pateta. A gente não pode esquecer. Importantíssimo. Por isso que acontece a passagem de um ritual, né? Das Keyblades, né? Que o Terra, ele realmente identifica o Rico como um potencial portador de Keyblade, né? Por causa do heroísmo dele. Fala, olha, meu filho, eu tô colocando uma marca em você que você vai seguir em frente aí comigo, Vai né? poder usar a Keyblade. E uma outra coisa também que é interessante comentar é que além disso, né, porque é nesse jogo que você dá desculpa para os 3 protagonistas da série principal poderem usar Keyblades. Porque a princípio a gente, como a gente falou, né, no 1, era o Sora, que tinha uma parada, aí de repente todo mundo, beleza, O Sora e o Rico, porque o Rico também conseguiu pegar lá no jogo, enquanto os caras do Final Fantasy pegavam e sumia da mão. Mas digo no começo, digamos assim, no primeiro, entendeu? Isso acontece no primeiro. Sim, mas eu digo no começo do primeiro, entendeu? Ah, tá, entendi. E aí, qual que é a grande justificativa disso tudo, né? O Terra, ele realmente pega, ele passa por livre de espontânea vontade, como o Mario falou, né? O Ventus, lá no final do jogo, dá umas merda e meio que o Sora deixa entender que o Sora tem uma habilidade muito especial que dentro do coração dele consegue armazenar ou encostar ou interagir com outros corações de forma benigna. Ele é o good storage da vida do Kingdom Hearts aí, né? Ele consegue... Mas ele meio que tem um poder de cura, vamos poder dizer assim, que é o que meio que justifica porque que o coração das princesas estava dentro dele lá no primeiro. Porque tentaram corromper pra fazer o Kingdom Hearts e como ele tem esse poder especial, né? Os corações foram pra ele, né? Dá pra interpretar desse jeito. E como o Ventus estava muito machucado depois da luta dele com o Vanitas, o coração dos dois interage e cria um laço muito forte. O que faz o Roxas ter a aparência do Ventus e faz o Vanitas ter a aparência do Sora crescido. Porque esse laço, ele também transcende o tempo e o espaço, aparentemente. Aparentemente não, ele transcende. Uhum. A Aqua é por acidente com a Kairi, coisa que ela conhece e tal. A Kairi é uma princesa, não sei o que, ela acaba encostando. A Aqua, ela passa sem querer porque a Kairi encosta na Keyblade dela. A Kairi tava em Radiant Gardens, né? Isso que é importante falar, né? Sim. Que a gente vê esse mundo algumas vezes, né? Porque no Kingdom Hearts 1 eu tava rejogando também, né? Eu tinha esquecido que eles falam bastante sobre a Kairi vir de outro mundo e tal, só que eu não lembro muito, né? E é de Radiant Gardens, né? Sim. Que é aquilo lá, dá a entender que ela veio de outra ilha, né? De fato veio. E eu acho que é legal também mencionar que nessa época o Mickey ele ainda também não era um Keyblade Master. Uhum. Ele era um aprendiz. Né? Tanto que ele não tá usando a Keyblade dele, ele tá usando a Keyblade do mago lá do Fantasia. The Seed, É isso, The Seed. E aí qual que é o grande lance? O grande lance todo é que o Serra Norte ele tem um plano, porque ele tá refazendo uns planos de história de lendas antigas, tá? Que a gente vai falar isso mais pra frente, mas quais são os planos, e ele meio que faz cada um, a ideia, né, deveria ter sido assim, cada um meio que tá numa missão e elas não necessariamente vão dar no mesmo coisa pra poder dar certo o plano dele de roubar o corpo de alguém. E ele consegue, no final. Ele rouba o corpo do Terra. Isso. Por isso que o Terra tem aquele cabelão. É por isso que depois, nos jogos mais pra frente, a gente vai ver que o Xehanort parece com o Terra. Isso. O Xehanort, né? Porque o Heartless do Xehanort, né? Que tem a aparência do Terra, né? Sim, mas ele pega o corpo do Terra efetivamente também. Isso. Na real, não é que ele pega. Ele faz uma cópia da mente dele pra mente do Terra. Aham. Porque ele em si, velho, não deixa de existir. Isso. Ele é tipo o Morcrux do mundo de Kingdom Hearts. Exatamente.
Mas acho legal falar também que o Terra, no final, ele mata o Heracles, né? Que é o mestre dele, né? Porque tem todo um rolê que o Xehanort, ele vai manipulando o Terra, né? Vai falando, olha, o seu mestre aí, ele não quer que você seja forte, né? Não quer mostrar o seu potencial, né? E aí, no final, ele vai confrontar o Heracles, o Heracles tá atacando o Ventus, né? E aí, ele, pra proteger o Ventus, ele acaba derrotando o Heracles, né? Tem as consequências de cada um também, né? Porque, né, você falou, vai pra cemitério, né? Aí a Aqua e Ventus, eles atacam, vão lutar e enfrentar o Xehanort e o Vanitas, né? Só que o Terra tá lá, né? Ele também acaba lutando, né? Sim, é que assim, a luta começa, se eu me lembro bem, a Aqua enfrenta o Vanitas no começo, aí chega o Roxas, começa a enfrentar o Vanitas e a Aqua vai enfrentar o Xehanort. O Roxas não, o Ventus, né? O Ventus. É que Vanitas é mais fácil. Quando fala Roxas, é o Ventus bonzinho. É o Ventus. Não que o Ventus não seja bonzinho, né? Mas é. É porque Vent também, caralho de nome. Nem pra embaralhar as letras eles conseguiram dessa vez. Eu acho. Porque assim, a luta começa o Terra contra o Xehanort e a Aqua contra o Vanitas. Isso, o Ventus e a Aqua contra o Ventus, isso. Não, o Ventus vem depois. Ele chega mais tarde. Ah. Aí o Terra perde pro Xehanort, o Ventus chega, o Xehanort meio que acaba com ele, tanto que é aquela cena que o capacete congela, sabe? Ele cai no chão. E aí que ele vai enfrentar o Vanitas. O Ventus enfrenta o Vanitas, e a Aqua vai enfrentar o Xehanort nesse meio tempo. A Água vence o Xehanort, o Ventus vence o Vanitas. Inclusive, puta que pariu, que essa eu acho que é a luta mais difícil do Kingdom Hearts Birth by Sleep é essa. Concordo, eu acho difícil pra caramba também. Porque quando você entra na terceira fase da luta, o maluco fica imortal e você tem que usar o especial. Uhum. E pra usar o especial, você tem que ficar batendo nele até encher a barrinha do especial. É bem difícil mesmo, é. Ainda mais eu que tava jogando no Very Hard, que o cara me dava 3 hits e me matava. E o Ventus tem pouca vida, velho. Jogar no Very Hard, pra mim, isso é tryhard lá demais, velho. Mas beleza. Eu gosto. Eu jogo, cada um joga como se diverte, não obrigado. Mas eu consegui. Aí você vence e tal. Só que nisso, o Ventus fica bem machucado. A Aqua vence o Xehanort. O Terra tá sumido, né? Porque a mente do Xehanort tá no Terra. Ele sumiu ali, pum. Ela pega o corpo do Ventus, leva pro lugar onde eles treinavam, onde eles estavam treinando pra ser Keyblade Masters, né? É, o corpo vazio dele, né? Porque a alma dele foi-se embora, né? É que eu já vi lugar falando que a alma foi embora e eu já vi um lugar que falou que a alma só tá muito machucada. É, porque pelo que entender, a alma dele vai pousar no coração do Sora, né? Exato. A alma dele vai... Então não que ela esteja machucada, ela tá lá, entendeu? Pode ser que ela esteja machucada e longe, as duas, entendeu? É porque a treta é o Ventus, né, que é o Ven, etc. Ele é absorvido pra fazer a Keyblade, né, que é a X-Blade, né. Então, nisso, o corpo dele fica inútil, né, só um corpo. Quando se torna Keyblade, etc, né, o corpo dele fica sem nada, sem alma, né, basicamente. Uhum. Aí ele leva pro lugar onde treinava, usa o poder da Keyblade pra mudar aquele mundo e se transformar no castelo do Chains of Memories. Isso. E deixa lá o cara guardado num lugar seguro, onde ninguém vai conseguir fazer mal pro corpo dele até que tudo esteja resolvido. E depois disso, entra a campanhazinha que você joga com a Aqua. Tem um negócio antes. Depois que ela coloca o corpo do Ven, né, do Ventus, ela vai procurar pelo Terra, né, que tá meio absorvido pelo Terra Xehanort, né, e ela realmente encontra, só que ele perdeu as memórias, né, ele já tá meio que se tornando o Xehanort, né. Daí quando ela tenta ajudá-lo, ele meio que, liberei os poderes do Xehanort agora, tô dominado. E aí ela enfrenta ele. Nesse processo, ela acaba caindo dentro das trevas do corpo do Terra. Uhum. Tem mais uma coisa que eu não lembro se é coisa da minha cabeça e tal, mas você lembra lá no Kingdom Hearts 2? Tinha aquele cara todo enfaixado, qual era o nome dele mesmo? Diz. O Diz. Isso, que é o Ansem. O Diz não tinha... Era o Ansem? Ele era o Ansem original, né? Isso. Que era bonzinho. Mas não tinha um rolê que ele também não era o Terra? Ele não altera.
O Terra, né? Ele é basicamente a incorporação, a no Kingdom Hearts 2 é a incorporação do Xehanort no corpo dele, né? Ok. Terra original, né? Só um disclaimer, eu tô falando Terra porque eu joguei o jogo em japonês e é assim que o japonês fala o nome dele nas cutscenes. Perdão, gente. Desculpa que eu acabo falando Terra, não sou tão... Você jogou em inglês, né? Aí ela cai lá nas trevas, né? Só que tem um processo, né? Ela tenta fechar, né? O Xehanort, né? Tenta fechar o coração dele, né? Etc. Só que enquanto ela tá caindo, tipo, ela não consegue enxergar ela dá pro Terra Xehanort aquela armadura e manda ele pra Radiant Gardens, né? Ela usa aquilo pra proteger, né? Tanto que ela perde a armadura. E ela perde, aí o Ansem the Wise, né? Que é o Diz, ele vê o Terra Xehanort. Aí é isso, ela meio que protegeu ele no final, né? Pra proteger o Terra, né? O corpo dele, e ela foi pras trevas, né? Sim. Ela é a única que tem a marca do Keyblade Master, porque se pá, ela era a única que realmente faria isso, tá ligado? Que teria culhões de fazer o que ela fez, que é tipo, vou me sacrificar pra ajudar as pessoas que eu gosto, assim. E o Ventus, né, que ele tinha o Ven dentro dele, o Ven era uma forma, né, de construir a Keyblade, etc, né, e até por isso que ele foi atacado pelo Erex, porque ele foi pedir pro Erex atacá-lo e tal, né, olha, não precisa me destruir. Aí sim, né, ele meio transformado em Ven, o corpo dele tá inútil, a alma do Ven, né, que se tornou a Keyblade, a arma do Ventus, ela foi repousar no Sora, né. E aí é como acho que acaba o Birth by Sleep, né? Os 3 personagens principais... O Erex morreu, todo mundo se fudeu, menos o Xehanort, né? Eu não sei pra quem torce, vai que alguém torce aí, né? Quem torce pra Marinha no One Piece torce pro Xehanort. Né? Dá pra dizer que o Birth by Sleep é o... Guerra Infinita parte 1, né? É tipo isso. E aí é isso, assim, o Terra Xehanort, ele tá bem protegido, né? O Ventus, né, tá repousando na alma, no corpo do Sora, né? No coração do Sora, e a Aqua tá nas trevas. Depois disso vem o Kingdom Hearts X, ou O Axel e o Channed X, você tá falando? Você jogou esse, Mug? Só o Mug jogou, né? Joguei, eu acho que sou eu, joguei na vida isso daí também. Vamos lá. Eu tenho uma noção por cima, aí é contigo. Primeiro, tá? Como que deixou introduzir vocês aí ao conceito de um Channed X, né? Na verdade, ele veio aí pra suprir a necessidade de mercado mobile, né? Com o Kingdom Hearts. A gente já tava muito aquecido com o sistema de gacha, de jogos gachas e por aí vai, tá ligado? E o Channed X veio aí pra complementar mais essa gama de jogos, assim. Ele veio aí pra Android, pra iPhone, e ele se passa basicamente antes dos acontecimentos do Birth by Sleep. Na verdade, bem antes, até onde eu sei. Bem Coisa antes. de 1000 anos, por aí. Exatamente. Na verdade, vou colocar assim, resultando, ele se passa antes da Guerra das Keyblades. Os acontecimentos dele é o que gera a Guerra das Keyblades. Ele é o mito fundador do mundo de Kingdom Hearts. Isso, exatamente. E por aí, ele apresenta muito conceito, na verdade. Só que, cara, é uma parada que também, se você... O jogo em si, ele é meio confuso de explicar. Se você, quiser, só macetar o botão de pular historinha, também você perde muita informação ali. Mas ele coloca lá o conceito dos 5 líderes que recebem o livro de profecia dos mestres, e cada um deles lidera uma união de portadores de Keyblades. E você vai estar em uma dessas uniões aí. É tipo o timezinho do Pokémon GO. Isso, tipo o timezinho de Pokémon GO. Então, esses líderes, eles aparecem depois de jogo mais pra frente. E, resumindo, ele aparece no 3, né? Enfim, se você jogou o 3 e você viu um pessoal que você não sabia de onde que era de lá, basicamente. E aí a gente tem o livro das profecias, que ele prevê as informações e basicamente foi uma forma que eles colocaram dentro do jogo para colocar elementos dos jogos que já passaram, que se passa no futuro. E aí, com o livro das profecias, você tem a visão do que aconteceu nos jogos do futuro. Basicamente foi uma forma, um mecanismo que eles colocaram no jogo e colocaram mais para poder te contar a história e você meio que saber e proteger
o destino do mundo, tá ligado? Mas na verdade esse mestre dos mestres é um grande filho da puta, né, mano? Por que ele vai colocar esse livro que tem a chance de cagar tudo na mão de, sei lá, os aprendizes dele? Isso, aí na verdade você vai colocar sempre o livro pra um aprendiz. E aí você tem que repassar ele, né? Pelo que eu sei, o mestre do mestre é o vilão. É isso, Mug? Putz, eu não consigo me lembrar se exatamente é isso. O que acontece? Esse livro, ele tem uma profecia lá que, ó, o mundo ele vai ser consumido pelas trevas, tá? E isso é um evento canônico, não tem como mudar. Isso. Só que pelo que eu vi da história, qual que é o lance? Esse mestre dos mestres, ele criou esses 5 times pra fazer que isso acontecesse. Tanto que no jogo, até onde eu sei, me corrija se eu estiver errado, ele manda, por exemplo, time A faz tal coisa, time B faz tal coisa, e são coisas opostas, entendeu? É bem isso mesmo. Então ele tá usando o livro porque ele que faz isso, entendeu? Uhum. Tanto que o grande plano dos Xehanort, que ele lê sobre isso e ele tenta replicar isso de alguma maneira pra fazer as trevas de novo, entendeu? Bem, enfim, aí você vai... Os discípulos, né? Você é uma das pessoinhas dentro desse clã e você vai ter, fora os líderes, a gente vai ter alguns personagens também que são meio que importantes lá. Uma das coisas bem legal de falar que um deles é o que a gente tá falando agora há pouco, que é o Ventus. E aí você é meio que confuso, porque como o Jim falou, se passa 1000 anos, ele aparece, né, tipo, em si, mas, tipo, não é jogável nem nada. Ele é o Ven. Ok, beleza, é o Ven. Eu achei que era o Ventus. O Ventus existe no Birth by Sleep. Não, mas é que tá, mas eu tinha lido que o Ventus, ele viaja no tempo e vai parar no Birth by Sleep sem memória. É mais ou menos isso, pelo que eu entendi, mas ele tá escrito como Ven lá, não como Ventus, mas na minha cabeça, tipo, meio que a mesma coisa ali, entendeu? Mas ele vai pro Birth by Sleep. Tem uma parada de viagem temporal ali mesmo. Basicamente, cara, o jogo é uma gameplay de gacha com gameplay de você montar e buildar o seu personagem ali e skills. Eu vou te falar que entre todos os jogos de gacha, eu só joguei ele um pouco a mais por conta que era Kingdom Hearts, porque era bem maçantezinho. Ok. Não recomendo de jeito maneira. Tem jogos muito melhores. Vê o filminho que tá de boa. Ele tem um visual bonitinho, ele tem um visual meio chibi e meio desenhado, meio cartunesco, digamos assim, né? E é isso, eu acho que dá pra entender que o Unchained X ele vai culminar na Guerra das Keyblades. Não vou conseguir exatamente também falar tanto de como que ele culmina, porque eu não lembro se eu cheguei até esse ponto na história também, porque, como eu falei, é uma gameplay meio maçantezinha. Ele combina na Guerra das Keyblades justamente por isso, porque ele vai dando as missões pros times, e aí os times começam a brigar entre si, até que vira uma guerra e escala. É, a parada tem um que o Ira vai ser líder. A Ace vai ajudar a Ira e em troca a Ira prova, sabe, a dificuldade da tarefa, etc. A Invia vai observar os aprendizes e ser o mediador, né? A Ava vai treinar novos Keyblade Wielders, né? Novos portadores de Keyblade, né? E o Gu toma uma página aqui faltando do livro da profecia que fala sobre um traidor. E aí tem ainda o aprendiz final do mestre dos mestres lá, que é o Luxo, né? Depois a gente descobre que a gente sabe porque ele também tá no Organization 14, né? Que não teve uma cópia do livro, né? Mas, na verdade, ele foi dado uma Keyblade, né? Do Mestre dos Mestres, né? Que é uma Keyblade que tem um olho. É. E que eu acho que vai ser importante lá pro 4, talvez. Pra não ter certeza. É, mais ou menos isso. E aí ele vai poder ver os eventos do futuro, né? Etc. Uhum. Uma das coisas que eu fiquei meio bolado, não sei, meio tipo, eles colocaram no nome dos líderes, tá ligado? Ava, Ira, Invi, Gula, Aced. 3 são nomes de pecados, tá ligado? Tipo, Ava, não sei se é alguma coisa. Avareza. Avareza. E Aced? Aced? Não sei. Talvez seja em inglês. Não faço ideia. Enfim, mas beleza, Ava, Avareza. Agora gostei. Mas enfim. E mesmo assim, não são todos. Então, tipo, eu fico meio numa pensativa. Será que, tipo, vai surgir um spin-off do spin-off que vai trazer mais 2 ali, tipo, de algum canto, tá ligado? Não, mas é pecado capital, porque o Luxo é luxúria. Luxúria. O Ira, né? E Invia é envious, né? Inveja. É. Avareza. Aí qual que faltou? Faltou o Aced, sei lá. O Aced que não sei o que é. E na minha conta não bate falta 1 também. Mas faltaria o 2. Então, enfim. Mas isso aí, a gente vai voltar a falar disso depois no final do Kingdom Hearts 3, Mog. Segura esse sentimento. Tá. Mas a parada então, eles também ainda criam os Unions lá, né? Eles também têm que formar os Unions, né? Que aí é um time de portadores de Keyblade que aí vão propagar, né? Os objetivos dos mestres. O
O importante da história desse jogo é o seguinte, você tem isso, né? Você tem a Guerra das Keyblades, por causa desse cara pau no cu que coloca os times pra brigar, e resultado da Guerra das Keyblades, as trevas vêm pro mundo, que a gente tá num ponto que chama a Era do Conto de Fadas, tá? E começa a consumir o mundo. E aí, os portadores de Keyblades que estavam vivos, por causa da luz do coração deles, não deixa que todo mundo seja consumido, criando pequenas ilhas que são reflexos de luz, que são os mundos que a gente viaja nos outros Kingdom Hearts. Isso. Então, no final, era um mundo único, né, do Conto de Fada, e se tornou vários pequenos mundos, né? Sim, vários pequenos mundos. E eles entram em guerra, né? Que aí que vira com um traidor no meio, etc. Um vai ficando puto com o outro, assim, e aí vira... E com esses outros Unions, né? Que são os novos portadores, eles vão um contra o outro, né? Sim. Só confirmando aqui que eu fui até atrás pra ver agora, era como Ventus mesmo. Não é o Ven, era escrito Ventus mesmo que aparecia no jogo. Ah, isso só me deixa mais confuso, cara. Exato. O Ventus, ele viajou no tempo, é isso que precisa saber. Exatamente. Beleza. Ele viajou no tempo e perdeu as memórias. E aí ele perde as memórias. Porque sim. Só aceita. Loucura. Enfim. E vamos agora pro penúltimo jogo da lista, que Mas tem o Union Cross ainda, né? Pra mim, o Union Cross era um Unchained X com outro nome. Só que ele tem mais história. Ele é depois da Guerra das Keyblades, etc. Aí tem os portadores de Keyblade Qual que é o Union Cross? Também é de celular. Unchained X, é isso mesmo, né? Eles dão o nome de... É o mesmo, só que com outro nome. É o mesmo jogo. Okay, é a versão Final Mix do joguinho. É porque depois das guerras, eles ainda formam novos portadores de Keyblade, né? Aí tem um novo livro especial lá que vai ser guiado. Mais um livro não. Não, então tem toda uma história. E aí, sim, aparece o Ventus, né? No meio desse jogo. Ah, então o Mug jogou esse aí, tá. Não, eu acho que eu joguei... Enfim, mas beleza. Eu não sei explicar porque eu não joguei. Esse daí é completo. Nem dá pra jogar mais esse. Ele foi descontinuado. Então, mas é porque tem a Malévola ainda lá no meio, cara. Ela começa a tramar os planos dela naquela época ainda, sabe? Tipo, Sora nem existia. Tem uns eventos aí pra Guerra das Keyblades, assim. E aí, mundos data foram criados lá. Enfim, cara, é muito confuso, cara. Eu realmente não consigo explicar muito isso. E agora, vamos pro penúltimo jogo dessa lista, desse podcast extremamente confuso. Espero que você tenha saído menos confuso do que entrou, né? Mas... Kingdom Hearts Dream Drop Distance, que é o prequel direto do Kingdom Hearts 3, né? Direto entre aspas. Porque tem meio que um demo aí entre o Kingdom Hearts Dream Drop Distance e o Kingdom Hearts 3, mas whatever. Eu acho que vocês jogaram esse mais do que eu, então, por favor. Foi um jogo que também saiu pra portátil, mais um, agora pra série de 3DS. E é um jogo também que você joga com Sora e com Rico, se alterna entre eles, né? Eu acho que o pessoal de portátil tava precisando pra jogar com um personagem mais principal, porque você acabava sempre jogando com Roxas, Ventus e, tipo, nada de jogar com Sora, tá ligado? Enfim, mas beleza. Então a gente chega aí com 3DS podendo jogar com Sora e com Rico. É um jogo que, basicamente, a gente vai falar sobre o mundo dos sonhos lá, né? Mundo adormecido, digamos assim. E a gente tem que combater os Dream Eaters, que são as criaturas que consomem sonhos. E a gente tem dois tipos, que são spirits, que são tipo sonhinho bom, bonitinho, que se ajuda, você consegue montar em cima, você brinca, eles te ajudam. E a gente tem os nightmares, que são os inimigos, que a gente tem que dar porradinha nele. Basicamente, tipo, essa é a gameplay, seguindo novamente com toda a gameplay de todo o Kingdom Hearts. Você vai viajando entre os mundos pra poder fazer isso. Basicamente, eu acho que esse é a gameplay do jogo, né? Mas na história, assim, acontece que o Sora e o Rico, depois do acontecimento do Kingdom Hearts 2, a gente lembra que eles receberam uma cartinha, né? O Yen Sid vai testá-los pro Mark of Mastery, que é o mesmo teste que a Aqua e o Terra tentaram passar, né? Então, a ideia é que eles naveguem, né, por 7 mundos adormecidos, né, e tentem acordá-los, né. Como a gente sabe, o Mark of Mastery é pra você tentar sobreviver ao consumo das trevas, etc. Você não pode cair nas trevas. E é que nem o Mug falou, né? Tipo, beleza, a parada é que você... A mecânica até que é parecida, assim, com alguns jogos de Kingdom Hearts, né? Mas a nova mecânica é que você tem os seus Pokémon. Você tem os seus Pokémon. Então, isso é legal de falar, que como o Mario falou, você tem seus Pokémon, você não tem só um. Você varia, você pode escolher qual que você vai usar, e aí com cada um deles você tem um link, né?
que você faz o especial de cada um, digamos assim, e de acordo com cada especial, você não muda só ataque, como também, algumas coisinhas que você pode fazer. Então, de movimentação, até coisas do gênero, você pode ter uma mudança de acordo com o Spirit que você tá usando, né? É legal. Eu acho divertido esse jogo. O problema é que, na época que foi lançado, a gente tá muito na expectativa do Kingdom Hearts 3, de fato. E aí, mais um Kingdom Hearts pra explicar a história é foda. Mais um Kingdom Hearts pra poder... E a gente ainda não tinha, quando lançou ele, ainda não tinha, o bagulho, que saiu pra PS3, PS4 depois, que unificava tudo, entendeu? Era mais um, como o Mario falou, mais um jogo em outra plataforma. Então o pessoal ficou meio broxado com isso, tá ligado? Mas é o primeiro depois de Kingdom Hearts 2, isso é importante. Que se passa depois. O que eu posso falar também, mas eu acho que embora ele seja o prelúdio do Kingdom Hearts 3, ele agrega pra mostrar, finalzinho, que vai acontecer, Rico sendo um... Keyblade Master, Keyblade Master. Tem umas coisinhas assim, mas eu acho que ele é um dos que menos agrega pra história. Ele prepara o terreno pro Kingdom Hearts 3, porque enquanto eles estão lá lutando, né, etc., eles acabam encontrando o Ansem, né, que é o Ansem do primeiro jogo, os Eminas, eles veem lá o Xehanort mais novo, né, etc., e apesar de eles verem essas formas, eles nunca lutam, né, só que eles são sugados lá pro The World and Never Was, lá, que é o mundo do Organization 14, que aí eles descobrem a real motivação da Organization 14, que é para preparar 13 vessels, né, que eles chamam de cópias lá do Xehanort lá, para que eles possam batalhar com 7 Guardiões da Luz para formar Keyblade. São os Norted, né? Então a gente depois fica... quem são os 7 Guardiões da Luz? A luta dos 13 contra os 7, enfim. E você fica na expectativa, a gente já sabia quem é é o Sora. Esse é o detalhe, a gente não sabe se é o Sora. A gente fica nessa expectativa quando tá jogando. A gente não sabe, esse é o ponto, porque tem muita gente. Quem são a Aqua, a Terra... Tem o Ventus, não, tudo bem, tem muita gente, mas nós, como jogador, acha o quê? A gente supõe que sim. Mas aí a parada o Sora ele cai nas trevas, só que o que protege ele é o coração do Ventus, né? Então, aquela armadura, né, que protege o Ventus, protege o Sora. E o Rico, ele enfrenta o Xehanort várias vezes, porque o Xehanort tá dentro dele ainda, né? De algum jeito, né? Então, ele passa por toda uma jornada de se livrar de tudo aquilo que aconteceu em Kingdom Hearts 1, né? Que eu acho até bonito. E aí ele vai salvar o Sora. E uma outra coisa importante é que eles conseguem recuperar o Axel, né? Que agora se chama Lia. Uma outra coisa que eu também queria ressaltar que nesse jogo eu falei que a gente joga com o Sora e com o Rico. Uma coisa que é legal é que você consegue ao contrário do que o Jim falou de Birth by Sleep, que você tem uma campanha com um e uma campanha com outro. Nesse você realmente intercala entre os dois. Então, vai ter momento que na fase você vai usar o Sora, vai ter momentos que você vai usar o Rico, e talvez você tenha que mexer com os dois ao mesmo tempo ali. Então isso é uma parada legal. E é legal falar, sobre o Lia, que o Lia ele volta a ser humano, né? E ele consegue invocar uma Keyblade. Não com os poderes totais, nem por total controle, né? Aí ele é treinado pelo Yen Sid pra melhorar as habilidades dele, né? Caraca, eu não lembrava que o Lia já invocava a Keyblade aí, cara. Ele consegue, só que ele não tem todos os poderes ainda, né? E aí a parada é essa, aí o Rico vai atrás do Sora, né, ele vai tentar salvar o Sora, né, ele encontra o Ventus ainda fundido na arma, ajudando o Sora, tá ligado? No resumo o Rico consegue salvar o Sora, né, ele acorda o Sora, e aí o teste acaba, a jornada acaba, e o Enseed declara que o Rico mostrou o Mark of Mastery, mas o Sora não. Que é uma puta quebra de expectativa. Mas aí é isso, e aí o Enseed fala, olha, Rico, dada essa habilidade, você precisa trazer uma pessoa, um dos Guardiões da Luz de volta. Você tem o poder, né? Que você tem o Power of Awakening, né? De trazer um dos Guardiões da Luz de volta, assim. E então, a ideia é que ele traga, né, os Guardiões Aqua, Ventus, etc. de volta, né? E o Sora parte uma jornada porque ele fala, não, tem alguma coisa que eu preciso fazer por mim. E a Kairi também, ela vai treinar com o Yen Sid também, porque ela é portadora de Keyblade, né? E ela é uma princesa, então ela já tem a luz. Então você supõe que ela também é um dos vessels lá da luz, ó. Provavelmente.
Mas é isso, o Dream Drop Distance, tá ligado? Tipo, ele é um prequel pro Kingdom Hearts 3, de fato. Eu acho que a coisa mais legal, realmente, é essa quebra de expectativa do Sora. E ao contrário que eu falei da maioria dos outros jogos, esse é uma das gameplays que eu recomendo. Eu gosto bastante da gameplay dele. Eu gosto, mas sabe o que tinha me hypado? Porque aparece os personagens do The World Ends With You, etc, né? Eu falei, nossa, que foda tal. Mas é muito pouco. É muito pouco. Só um adendo aqui rapidamente. Pouco antes de lançarem o Kingdom Hearts 3, eles lançaram um demo, onde você joga com a Aqua, tá? Que é uma história bem simplesinha. É a Aqua sendo resgatada das trevas, tá? Esse jogo é bom, viu? É bom, mas é um demo. Ele é curto, né? Tem umas 10 horas de jogo. Ele é basicamente foi lançado com a ideia de ser um gostinho pro Kingdom Hearts 3, né? Também. Ele é o 2.8, né? Que o pessoal chama, né? Ele seria um 2.8, por aí, alguma coisa assim, tá? Então ele vai ser mencionado aqui, só pra vocês saberem, ó. Tem esse, entre aspas, demo que você joga com a Aqua e ela é resgatada pro Kingdom Hearts 3, né? É isso. E, finalmente, o Kingdom Hearts 3. O final dessa jornada de 12 anos? Cara, que eu nem sei dizer, cara. Mas, assim, é um final que não é também, né? É um final que não é. Ele encerra toda essa jornada desde o Birth by Sleep. Exatamente, são... É como, por exemplo, se tivesse falado assim que terminou, tipo, Vingadores 1, tá ligado? Que fechou um arco ali, né? Mas agora... por volta de uns 10 anos. É por volta de uns 10 anos. Pra vocês terem ideia, o Kingdom Hearts 1, da saga principal, Kingdom Hearts 1 saiu pro Play 2, Kingdom Hearts 2 saiu pro Play 2, Kingdom Hearts 3 saiu pro Play 4. Ele pulou uma geração inteira de videogame aí nessa brincadeira. A gente não teve nenhum jogo novo pro Play 3. A gente teve compilação de jogo... A gente teve compilação e spin-off. Cara, eu vou falar uma coisa. Tem duas coisas que eu me lembro de hype absurdo. E, cara, eu lembro como ontem o que aconteceu, cara. Que foi a E3 que teve o anúncio do Final Fantasy VII e a E3 que teve o anúncio do Kingdom Hearts 3. Isso, foi 2015, isso. Mano, foi incrível quando teve esse anúncio do Kingdom Hearts 3, cara. Eu lembro que, tipo, todo mundo falava em toda E3. Ah, é nessa E3 que vai ter o anúncio de Kingdom Hearts 3. Acertaram, né? Não, pô, e alguma eles iam acertar, né? Pô. Mas eu lembro que eu tava, acho que em carro com o pessoal, acho que eu tava com a Adri. A Adri é uma amiga nossa que, tipo, é muito fanática também por Kingdom Hearts. E, cara, eu lembro que eu e ela, a gente chorou de emoção de ter visto aquilo lá, tá ligado? Porque, mano, foi incrível, velho. Foi incrível. Você sabe que eu fui pra E3 em 2015, né? Você tava lá? Eu tava lá, Mug. Eu tava lá quando eles anunciaram, cara. Caraca, cara. Mário. Eu tava lá, mano. Foi incrível, cara. Você passou bem? Foi incrível. Você tava sentado? Tava. Você conseguiu levantar? Eu tava na conferência da Sony, mano. Foi incrível, velho. Mas, cara. Eu já contei isso, porque a gente gravou... O Mug não lembra, mas a gente gravou um podcast aqui no Hearts 3. Inclusive tá no Subara Show, porque a Dri também tá nele, assim. Ah, então a gente corta por aqui e termina no Kingdom Hearts 3, é isso? Acabou o cast? Eu acho que a gente pode resumir, porque a história de Kingdom Hearts 3, por incrível que pareça, ela é longa no jogo, mas a história do jogo ela é muito curta. Muito curta, cara. Então resume aí, Mário. Olha só, o plot já foi feito, a gente não precisa saber de mais nada. O Yen Sija, ele tá preparando os 7 Keyblade Wielders, né, os portadores da Keyblade, pra enfrentar o Mestre Zerhanorf, que voltou, né, porque você matou o Nobody, você matou o Heartless, então o Zerhanorf voltou. E o que o Zerhanorf quer? Construir a Keyblade, né, a X-Blade, né. Enquanto isso, o Sora tá viajando porque ele precisa recuperar o poder dele do Power of Waking, que é a habilidade de restaurar os poderes, os corações perdidos, porque ele foi quase consumido pelo Zerhanorf. E nesse processo ele encontra os membros da Organization 14, que esses estão em busca das 7 Princesas da Luz, porque eles precisam de substitutos para a organização, né? E óbvio, né? Eles estão procurando pelos 13º membro deles, né? Enquanto isso, o Rico lá com o Mickey, eles estão no Realm of Darkness pra tentar resgatar a Aqua. E aí a Kari e o Lia estão treinando, né? Resumo. Rico e Mickey conseguem resgatar a Aqua. Eles são atacados por ela, né, etc. Mas eles conseguem. E aí a Aqua viaja pra acordar o Ventus no Castle of Oblivion.
só que ela é atacada pelo Vanitas e tal, e o Sora redescobre o poder dele do Awakening, e o Sora revive o Ventus. E ainda nesse processo, o Sora sugere que o Roxas seja reabitado por uma réplica que pode ser construída pelo Vexen. Então, ele pode fazer uma réplica do corpo, né, dele mesmo, assim, pelo Vexen, e aí permite que o Roxas consiga habitá-lo, né? Então a gente tem um vislumbre de que o Roxas também pode ser reacordado. Aí eles falam, beleza, agora vamos lutar contra a galera da Organization, né, que eles estão tentando recriar lá Keyblade junto com o Zerhanorf, né? E pra onde que eles vão? Pro Keyblade Graveyard, lá que é o cemitério das Keyblades. Onde acontece o clímax de toda a porra, né? Esse é o final do jogo. Porque você passa pelos mundos da Disney, né? Pra tentar reacordá-los, etc, né? Apesar de ser... Eu acho que são ótimos mundos da Disney. Acho que, pra mim, Kingdom Hearts 3 é o melhor jogo até agora em questão de mecânica e mundos, assim. É incrível. Mas o jogo não se desenvolve, velho. Tipo, ele só se desenvolve no final. Então, a história do jogo só tem umas 10 horas mesmo de Kingdom Hearts, né? E eles vão lá e tudo isso acontece, tudo se desenvolve, tudo se desenrola no Graveyard lá, né? No cemitério, né? Então tem um monte de Heartless que foram invocados pelo Terra. Aí o Sora, ele acorda num limbo lá no Final World, lá, etc. Ele até usa lá não é nem aqueles bichinhos do Dream of Distance lá. A parada é, todo mundo volta, tá ligado? Aqua volta, Ventus volta, o Terra consegue reganhar o corpo dele de volta. Volta todo mundo e viram os Guardiões da Luz. Volta o Roxas e volta a Xion, mano. Tá ligado? Porque ela foi duplicada por um dos membros lá da Organization. E ela ganhou o coração de volta lá e se junta com o Lia, tá ligado? Então todos os trios voltam, que é o Lia, o Roxas e a Xion, né? Formam um trio. A Aqua, o Ventus e o Terra são outro trio, também são recuperados. E tem o trio original, que é o Sora, a Kairi e o Rick. A única coisa que eu acho que vale a pena pontuar, que eu acho que é meio paia, é que a Kairi quase não faz nada antes desse jogo, pelo menos. Ah, mano, não faz nada esse jogo inteiro também, cara. Ah, então meio pai é isso. Eu concordo plenamente com o Jim. Podia ter um spin-off pra Kairi. Com tanto spin-off, podia ter um spin-off dela aprendendo a usar Keyblade, né? Não, concordo plenamente. O que é mais um spin-off, né? Porra. É que ela ali é a mais aprendiz de todos, né? Por isso, melhor ainda. A Keyblade dela é muito bonita, né? É tipo uma rosa, assim, tal, né? Podia ter um spin-off pra ela, de qualquer maneira. Não, mas, cara, o Nomura mal utiliza ela pra caralho, porque ela é somente uma princesa pra ser resgatada, tá ligado? Eu acho que até no Kingdom Hearts 3, que você acha que, ela tá treinando, ela vai usar as habilidades dela, não. Ela é usada somente porque o Zerhanorf, ele ataca e destrói o corpo da Kairi lá, e aí ele provoca o Sora. E olha só é usada pra motivação pro Sora atacar o Zerhanorf, porque ele consegue a Keyblade de fato, e aí sim ele destrava o Kingdom Hearts. E aí é isso, Sora, Donald e Pateta vão enfrentar o Zerhanorf, só que eles vão encontrá-lo lá na cidade natal dele, né, que é o Skaled Kylon lá, né, não sei nem pronunciar. O Sora vai enfrentar todo mundo, ele enfrenta o Zerhanorf junto com Xemnas, junto com Terra Zerhanorf, tipo, enfrenta a porra toda. São 4 vilões ao mesmo tempo. Nossa, velho. Mas é bonito o final, porque o Sora consegue derrotar. O Heracus, o espírito do Heracus, né, que é o mestre da Aqua, do Terra, aparece e convence o Zerhanorf a se render, e ele se rende, né, o Zerhanorf, então tem a redenção do vilão, e eles conseguem selar o Kingdom Hearts. Aí o Sora, com o poder dele que ele destravou, né, o Power of Waking, ele salva a Kairi. Só que isso tem consequências pra ele mesmo, porque o Sora desaparece. Então a Kairi, ela renasce, né? Então tá todo mundo lá na Destiny Island lá, comemorando, né? Todo mundo feliz, todo mundo que tinha se fudido feliz, menos a Kairi não tá com o Sora, né? Porque o Sora desaparece, né? Fica meio esse clima azedo na boca, assim, né? Mas é essa a história do Kingdom Hearts 3. Claro que tem uma cena pós-créditos, né? Que aparece o Zigbar, que é um dos membros da Organization, e ele se revela como o Luxo, que é aquele personagem que a gente lembra lá do Kingdom Hearts Key, né? Isso, o Channel Dex lá. Isso. E aí veio o sentimento, porque nessa cena pós-crédito fica falando assim, agora que a gente já terminou esse jogo, que é os 2 contra o 7 da Luz, vamos jogar esse outro jogo aqui, ó, que é uma referência à história lá do Kingdom Hearts X,
que eu falei que pro Mug segurar o sentimento, lembra? Que é quando reaparece essa galera e aparentemente seria o que seria o futuro da série, né? Se realmente tiver um futuro a série. Não, tem. A parada é, agora a história vai seguir a partir do Luxo, né? Porque você até vê lá nas cenas pós-créditos que é o Eric e o Xehanort, eles estão jogando um joguinho de xadrez, onde tinha o Sora e tal, né? Então esse jogo acabou. Mas se começa um novo jogo, eles estão predizendo um novo jogo, tipo, agora vai envolver o Luxo e os Foretellers, que são do Kingdom Hearts Key, né? Faz tanto tempo que saiu o Kingdom Hearts 3, não teve nada ainda de Kingdom Hearts. A gente teve um trailer, né, depois que saiu o 3. Quantos anos atrás? Do 4, 2 anos atrás o trailer saiu. E, além disso, tem a DLC do Kingdom Hearts 3, que é o Remind, que olha só, relembre e tal, né? O que acontece na DLC do Kingdom Hearts 3, você sabe? Ai, cara, eu joguei, mas foi uma decepção tão grande, mano. Entendi. Antes do final, né, do jogo, né, ele volta no tempo, em algumas batalhas contra os Guardiões das Luzes lá, você tem que enfrentar de novo aqueles inimigos, né, e aí você tem que pegar fragmentos do coração da Kairi pra batalha final contra o Xehanort pra restaurar a Kairi. Só pra você reenfrentar alguns inimigos, né, só que a única parada desse jogo era porque o Sora reencontra quem que era o Yozora, que fala que ele veio salvar o Sora, mas puta, eles batalham no topo daquele prédio lá, né? Se o Sora ganhar, o Yozora desaparece, só que se o Sora perde, ele cristaliza ele e vai pro Final World, né? Eu não sei se vocês lembram de Yozora, mas tem uma referência dele durante o jogo, assim, né? E isso é pra dar uma consequência do que vai acontecer com o Sora aqui no Hearts 4, né? Pra quem vê os trailers, Sora, tipo, tá com bonitão. Ele tá no mundo real. Tá no mundo real, basicamente, né? É no Japão. Ou será que é um ou Japão... Um lugar bem parecido, tá ligado? Peraí, não. Aí eu vou dar um blow your mind pro Mario aí, ó. Ou será que ele tá em Shibuya de The World Ends with You? Não, isso não tá, o Mug. E tem outra, assim, já tem jogo de Kingdom Hearts entre o 3 e o 4, já que é o jogo musical lá do Switch, tá ligado? Eu não me atrevi a saber o que tem de história diferente nele, mas tem, tá? Não é só um jogo musical, tem história. Tem história? Não sabia. Mas vocês acham que até o 4... Beleza, tem esse musical aí. Mas você acha que vai gerar mais spin-offs ainda? Vai, acho que vai. O Kingdom Hearts é mais spin-off do que jogo, cara. Também acho, viu? Inclusive, eu acho que dá pra mudar o nome da saga pra Spin-off Hearts. Spin-off Hearts. Então, o Kingdom Hearts, que é o Melody of Memory, ele fala sobre a Kairi, né? Que ela reflete sobre os eventos da série, narrando isso pro jogador. Narrando não é gameplay, né? Resumo pra quem vai jogar daí pra frente. Então. Cara, eu não me atrevi a saber mais sobre a história do jogo. Dizem que é um jogo super divertido, não joguei, mas é que, tipo, pagar preço cheio por jogo de Kingdom Hearts no Switch é, tipo, meio... punk, assim. Mas fora ele, a gente não tem jogo de Kingdom Hearts há, cara, quase 4 anos, sabe? Porque o Melody of Memory foi lançado em 2020. Olha, a única coisa que, assim, se realmente eles forem fazer outra saga e eles estão demorando tanto, tomara que dessa vez eles se planejem. Mas eu acho que não. É isso. Espero que vocês tenham gostado desse maravilhoso e confuso cast. É tão fácil. Vocês perceberam que é bem simples a história. É bem simples. É tipo física quântica, né? Acho que física quântica é mais fácil. É tipo física quântica, porque quando você aceita que você não sabe nada, você entende. Boa. Eu vou falar aqui, Kingdom Hearts não é fácil a história. Eu juro que eu pensei que ia ser mais fácil fazer esse cast, cara. Eu também, cara. E olha que todo mundo aqui, teoricamente, se preparou, né? Não, eu sabia que não ia ser fácil. Isso eu tinha certeza. Kingdom Hearts, tá? Ele pode ser confuso, mas ele é muito prazeroso. Joguem e se aventurem nessa confusão prazerosa que é. Se você gosta de um hack slash sincero, vai fundo. É isso, né? Se você gosta de... Beleza, hack slash. Se você gosta de Square Enix, se você gosta de Disney, vai fundo. Se você quer personagens pra ser husbando, né, e etc, também, né, porque tá cheio também, né? Se você tá querendo ver um design... Seu pé é muito grande, você tá querendo ver um design de um tênis que caiba nele, vai fundo. Cara, pra onde tá indo esse cache agora? Eu tô tão confuso, né? Mas é isso, cara. Esse Kingdom Hearts é confuso, cara. Não tem o que fazer, mano. Eu tava torcendo pra ele acabar no 3, não acabou. Quero ver eu jogar o 4. Tô com medo dele não sair pro PS5.
Porque, dado o tempo pra ser lançado, não sei nem se isso vai acontecer. Eu esperaria que ele não saísse pro PS5 também não, porque aí eu pulo necessidade de comprar um PS5 aí. Mas hoje em dia tá saindo tudo pra computador também, Muk. Mas sai muito depois. O Kingdom Hearts 3 não saiu tanto tempo depois, saiu? Kingdom Hearts 3, não, ele saiu junto com o Xbox, mas... E depois pro Steam demorou um tempo. Mas o problema é que o Nomura, ele também fez o remake do Final Fantasy VII, né? E esse é exclusivo da Sony. Ah, é por isso que não saiu Kingdom Hearts ainda. O Nomura tava no Final Fantasy VII. Não, vai ficar... O Nomura... E ele tá desenvolvendo um novo jogo ainda, né? Agora na Square. Ele é o cara da Square agora. E é porque ainda vai ter mais um jogo de Final Fantasy VII, né? Eu comecei jogando Final Fantasy VII no PS4, depois ele lançou o PS5, cara. É esse fetiche louco de ele lançar um jogo por console, tá ligado? Tipo, ele não consegue perder isso. Então é isso, cara. Eu não sei quando vai chegar aqui no Hearts 4, pra onde vai chegar, enfim. Uhum. É isso, gente. Foi um ótimo cast. Foi um longo cast. Vocês não querem falar mais nada não, né? Pedir pros ouvintes aí se eles entenderam, se quem não conhecia aqui no Hearts conseguiu entender alguma coisa. Eu acho que isso é o mais importante, né? Espero que você tenha saído menos confuso do que a gente, pelo menos. É isso aí. Se achar que a gente falou também alguma merda, vai lá no Discord, fala assim, Mug, você falou merda em tal momento, e a gente depois faz uma errata. Dá pra fazer um podcast, eu acho, só de errata. Saca só, ó, gente, vem falar conosco sobre Kingdom Hearts. Eu adoro falar sobre Kingdom Hearts. Entra no nosso servidor do Discord e vem conversar conosco, porque, mano, a gente vai conversar. O nome do podcast vai ser Kingdom Hearts 3.1, As Erratas. Spin-off de podcast. É o que faltava aí, ó, pra entrar no espírito. Então é isso, gente. Joguem Kingdom Hearts, entrem no nosso Discord, segue a gente no Twitter, no Instagram, no TikTok. E é isso. Um abraço pra todo mundo e até mais. Falou. Falou.